A história começa com a humanidade frágil e presa aos limites de suas curtas vidas, travando uma guerra insana contra seres imortais. Seres intocáveis pela morte. Esse conflito brutal, conhecido como a Guerra dos Imortais, quase destruiu o mundo, levando um confronto final épico. E no auge disso tudo, o destino do mundo dependia da batalha entre apenas dois homens, Graham, o herói, e Velto, o Senhor Demônio. O choque entre os dois foi simplesmente lendário. O poder de Velto era incomparável, sua presença exalava uma aura de invencibilidade. Mas, apesar de todo o poder do Senhor Demônio, a batalha teve um final surpreendente. Com um último golpe inacreditável, Graham derrubou Velto. Derrotado, o demônio reconheceu o poder de Graham, impressionado com o fato de um mero mortal conseguir superá-lo. Os dois guerreiros, então, compartilharam um momento de respeito mútuo, mas Velto ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele era o Senhor Demônio, superior aos frágeis humanos em todos os aspectos. Sua estratégia, sua força militar, seu poder. Como eles puderam derrotá-lo? A resposta de Graham foi simples: vida. Ele explicou que a maior fraqueza dos humanos, sua mortalidade, é o que os impulsiona a lutar com tanta ferocidade. É a brevidade da vida que os torna fortes, que os empurra a sobreviver contra todas as adversidades. Velto se recusava a aceitar aquilo, mas antes de desaparecer, deixou para Graham um aviso gelado: onde a luz, a escuridão a seguirá. Enquanto a escuridão existir, eu voltarei, vez após vez. Eu sou o Rei Invencível. E com essas palavras dramáticas, o corpo de Velto se dissolveu no nada, despedindo-se de seu maior rival, enquanto Graham se separava de seu mais odiado inimigo. Mas isso era só o começo. Algum tempo depois, Velto desperta, encontrando uma garota misteriosa chamada Makina, que havia esperado 500 anos por esse exato momento. Ela, um tanto sem jeito, pede desculpas pela recepção modesta, mas Velto está apenas aliviado que sua reencarnação ocorreu sem interrupções. Ele está pronto para retomar sua missão de conquistar a nação de Eltel. Mas Makina tinha notícias. A nação que ele uma vez quis dominar já não existia mais. Ela explica que, 80 anos atrás, o mundo de Eltel e a Terra colidiram em um evento catastrófico, fundindo-se em um só. A colisão dessas duas dimensões devastou ambos os mundos, dizimando 90% da população no primeiro ano. Desde então, nações se dividiram, cidades entraram em guerra e o caos se espalhou. A Terra tinha tecnologia avançada, enquanto Eltel possuía uma civilização infundida com magia, e essas duas forças juntas criaram um novo mundo. Avanços inimagináveis. Agora é o ano de 2099, e Velto está completamente atordoado, tentando processar esse mundo desconhecido ao seu redor. Enquanto eles caminham pela cidade, um ogro gigantesco esbarra em Makina sem nem olhar para trás. Velto, furioso, não acredita no que viu. Como esses mortais ousam ignorar quem ela é? Ela é uma oficial de alto escalão do exército dele. Decidido a dar uma lição, ele invoca a arte secreta da magia Shantas, lançando um ataque para os céus. Mas, em vez de caos e pânico, a cidade toda reage apenas com irritação. Makina entra em pânico, explicando rapidamente que magia suprema é proibida naquele lugar, e eles precisam fugir antes que os guardas apareçam. Na fuga, Makina revela mais sobre o estado atual do mundo. Após os imortais fantasianos se dispersarem, os humanos interpretaram isso como um sinal de fraqueza e iniciaram uma campanha implacável para caçá-los. Armas anti-imortais foram desenvolvidas, e os imortais se tornaram alvo de eliminação. Velto, compreensivelmente abalado com tanta informação, ainda consegue se concentrar o suficiente para perguntar sobre seus 6 comandantes de elite. Makina, então, explica que a maioria deles está desaparecida, e um deles até se sacrificou para protegê-la, pois sabia que ela era a chave para a reencarnação de Velto. Makina, achando que o Senhor Demônio está meio com sede, sai correndo para pegar algo para ele beber. Enquanto isso, Velto percebe umas esferas flutuantes estranhas se reunindo ao redor de uma garota ali perto. Essa menina começa a usar as esferas para transmitir uma cena, digamos, inapropriada nas telas da cidade. Velto, curioso, se aproxima e a acusa de ser a responsável. Ela nega, mas ele, tranquilamente, revela que viu a Eter ao redor dela. A garota, chocada, fica encarando. Ele não devia ser capaz de ver isso, pensa ela. Depois de dar uma olhada nele, ela pergunta: quem é você? Sem pestanejar, Velto responde: eu sou o Senhor Demônio. Ela cai na gargalhada, obviamente não levando a sério. Mas Velto, nem aí para a reação dela, pergunta como ela alterou a transmissão. A menina explica que é Ether Hacking e começa a despejar um monte de detalhes técnicos que Velto não entende nem um pouco.
Então ele a interrompe e pergunta se ela conhece alguém chamado Marcos. A garota assume que ele está falando de um CEO famoso e o direciona para a empresa de Marcos. Velto, com toda a postura de um chefe, entra no prédio como se fosse o dono do lugar e ordena que a recepcionista anuncie sua chegada. Momentos depois, a secretária de Marcos, Kohara, aparece e o guia pelo corredor. No caminho, Velto nota uma criaturinha peculiar que continua aparecendo em vários lugares diferentes. Makina, quase com orgulho, explica que aquela criaturinha peculiar é o mascote da empresa. Finalmente, Velto encontra Marcos, e sem perder tempo, o Senhor Demônio relembra que é desrespeitoso permanecer sentado na presença do Rei das Trevas. Marcos apenas o encara e pergunta, com a maior calma do mundo, por que você está aqui? Velto fica ofendido, esperando que Marcos comemorasse sua ressurreição. Então, ele anuncia que está ali para reconstruir o reino imortal e recuperar seu trono. Mas Marcos simplesmente ri na cara dele. E não apenas isso, se recusa a ajudar e nem se dá o trabalho de chamar Velto de rei. Irritado, Velto se prepara para dar uma lição em Marcos, mas é surpreendido quando Kinara intercepta o ataque, usando magia de forjamento de armamento. Marcos, sem perder a compostura, manda Kinara se acalmar e encara Velto diretamente nos olhos. Ele diz que Velto está enfraquecido, que uma ferida como a que ele acabou de sofrer deveria ter cicatrizado instantaneamente se ele ainda estivesse no auge de seu poder. Marcos ri novamente, dizendo que é ridículo Velto pensar que poderia conquistar qualquer coisa, quando seu império foi jogado no esquecimento. E, como se isso já não fosse humilhante o suficiente, Marcos ainda acrescenta que poderia reconsiderar. Mas só se Velto rastejasse no chão como um verme. Velto, sem perder tempo, relembra Marcos que ele jamais poderá vencê-lo em uma luta. Mas, quando vai dar uma lição no desafiante, ele fica completamente chocado ao ver Marcos usar um quebrador de feitiços e destruir seu ataque instantaneamente. O grande rei das magias de Shantas, Velto, é deixado impotente, por um homem que nem sequer tem talento para magia. Marcos, generoso, decide revelar o segredo por trás de sua habilidade, um dispositivo estranho preso à nuca. Ele orgulhosamente chama isso de fruto da sabedoria da humanidade, um gadget mágico chamado família. Ele explica que, normalmente, lançar magia requer 4 passos, mas com o implante família, 3 desses passos são pulados. Em outras palavras, é um verdadeiro código de trapaça, permitindo que qualquer pessoa use magia apenas escolhendo uma opção e dizendo uma palavra. Nada de encantamentos complicados ou rituais demorados. Qualquer um pode usar, exceto Velto, é claro. Marcos, com um sorriso malicioso, adiciona que desenhou família especificamente para que seres superiores, como o Senhor Demônio, nunca pudessem usar. Ele previu o retorno de Velto e garantiu que, de qualquer jeito, o Lorde das Trevas não teria vantagem. Velto tenta atacar de novo, mas Marcos, mais uma vez, destrói o feitiço facilmente. Então, ele explica, nesse mundo, família é uma necessidade. Sem ele, uma pessoa é simplesmente lenta demais. Marcos continua seu discurso, revelando que, na verdade, ele nunca gostou de Velto. Apesar de ter jurado lealdade, sempre achou o Senhor Demônio tirânico, arrogante e melhor que ele em tudo. Marcos, claramente cansado de viver à sombra de Velto, decide que já é hora de despachá-lo de uma vez por todas. Ele invoca sua espada de sangue e, sem piedade, lança adagas direto no peito do Lorde Demônio, arremessando-o pela janela. Enquanto Velto ainda voa pelos ares, Marcos fecha o espetáculo detonando as adagas, declarando com um sorriso vitorioso, o Lorde Demônio está finalmente morto, e agora eu sou o novo Lorde Demônio. Mas, claro, Velto não estava morto, ainda. Sua regeneração, no entanto, estava dolorosamente lenta. E para piorar a situação, ele acaba esbarrando com os capangas que não têm muita paciência para o seu sarcasmo afiado. O resultado? Velto acaba tomando uma bela surra. Felizmente, Makina eventualmente o encontra, todo espancado e maltrapilho, em um trem. Ela pede desculpas por ter hesitado em contar sobre a traição de Marcos, mas Velto, surpreendentemente, a perdoa. Saber antes não mudaria nada. Makina o leva para sua casa, e Velto, sempre otimista, fica impressionado. Ele imagina que, mesmo nessa nova era, ela conseguiu um grande castelo para eles. Contudo, ao entrarem, fica bem claro que ele talvez tenha cometido um erro de julgamento. Ela o leva para seu pequeno apartamento, e ele, ao ver o primeiro cômodo, supõe que seja apenas um depósito. Mas não, era toda a casa. Velto solta uma gargalhada, acreditando que tudo aquilo era uma piada. Mas Makina, com a maior seriedade do mundo, explica que aquele é seu espaço de verdade, já que seu emprego não paga muito bem. E, finalmente, a ficha cai para Velto.
sua fiel serva está morando em um lugar tão minúsculo. Velto, ao perceber que Máquina tem vivido daquela forma por séculos, fica visivelmente tocado. Ele olha para ela com seriedade e diz: sua lealdade é algo que eu nunca vou esquecer. Máquina, surpreendida por suas palavras, começa a chorar descontroladamente em seus braços, emocionada pela gratidão inesperada do Lorde Demônio. Séculos atrás, Mkaka estava sendo perseguida pelas pessoas de sua época. E, claro, depois que descobriram que ela era imortal, decidiram que a melhor solução seria jogá-la em um vulcão, como se ela fosse a culpada por todos os problemas deles. Mas, antes que Mkaka pudesse dar um mergulho na lava, Ftio apareceu do nada para salvá-la. Esse foi o primeiro encontro deles, e a única razão pela qual Ftio apareceu foi porque ouviu falar que havia outro imortal por aí. E ao ver Mkaka pela primeira vez, ele não ficou decepcionado. Ftio, todo cheio de charme, fez uma proposta, que Mkaka dedicasse seu corpo e alma a ele. A partir daquele dia, Mkaka foi mais leal ao Ftio do que um cachorro à sua ração. Logo, Mkaka acorda com seu despertador, e antes que Ftio acorde, ela se dirige à cozinha para fazer o café da manhã. Enquanto espera a sopa ferver, ela chama sua assistente virtual, Elat. Uma versão miniatura dela mesma aparece na sua frente, como se fosse um holograma. Elat começa a dar uma de meteorologista, fazendo um resumo da data, hora e condições do tempo. Mkaka pergunta como Elat está, e a assistente começa a rodar um diagnóstico completo dos sistemas dela. Espero que esteja tudo bem, porque eu não quero um dia de Mkaka queimou o café. Elat termina o diagnóstico e reporta que está tudo em perfeito funcionamento. Isso é ótimo, mas não exatamente o que Mkaka queria ouvir. Ela finaliza o café da manhã e, assim que termina, vai acordar Ftio e serve a ele a comida. Ele nunca viu nada igual, mas só pelo cheiro, já dá para saber que vai ser uma explosão de sabor. Ele pega os hashis, dá a primeira mordida e... Bah! Ele adora o que Mkaka preparou. Isso deixa Mkaka mais feliz do que um gato em um caixa de papelão. Depois que Ftio termina de comer, ele pergunta se Mkaka conhece outros imortais. Ela, com um ar de mistério, revela que sim, conhece alguns que conseguiram escapar da caçada aos imortais. Mas ultimamente, andam desaparecendo como se fossem um truque de mágica. E, para piorar, Mkaka perdeu contato com 2 de seus amigos, Orner e Palme. Espero que só tenham se escondido, mas sem como falar com eles, só me resta fazer uma oração de que eles não tenham sido devorados por dragões. Ftio pergunta se as caçadas ainda acontecem, e Mkaka responde que, na verdade, acabaram décadas atrás. Tudo começou com Marcos, que estava mais interessado em garantir seu lugar no trono do que em fritar omeletes. Agora que ele é o rei do pedaço, não tem mais motivo para continuar a perseguição. A raiva que as pessoas tinham dos imortais diminuiu com o tempo, então não é tão perigoso ser visto na rua. Mas depois que seus amigos desapareceram, Mkaka foi até o apartamento deles conferir e, surpresa! A bagunça estava tão grande que parecia que um furacão tinha passado por ali. Acho que rolou uma briga de travesseiros, mas com menos travesseiros e mais socos. Mas a única pista que Mkaka conseguiu encontrar foi um bilhete com as palavras "Forno Imortal" escritas nele. Enquanto Ftio lê a mensagem, ele estica a mão para pegar sua xícara de chá, mas uma dor aguda faz ele esticar a cara como se tivesse mordido um limão. Ele acaba derramando chá por toda parte. Parece que ele ainda não se recuperou totalmente dos machucados que sofreu ontem. E não é só a regeneração dele que está mais fraca. Tudo nele está tão murchinho que até parece que tomou um banho de água morna. Até aquele feitiço que ele lançou quando chegou teria sido muito mais poderoso se Ftio estivesse com o tanque cheio. Mkaka conclui que isso se deve ao fato de que a fé que Ftio usava como combustível durante seu auge simplesmente desapareceu. Agora, tudo o que ele pode fazer é aparecer em livros de história, como uma lenda que ninguém mais se importa. As habilidades do Velto nunca mais voltarão de verdade, ele pensa. Mas ele acha que resolver isso vai ser moleza, pois só precisa se apresentar de novo para a galera. Dito isso, ele vira para Mkaka e diz que quer sair para explorar a área ao redor, já que ficar parado o dia todo não é bom nem para um super imortal. Mkaka, sempre cheia de boas ideias, sugere que os dois façam umas comprinhas na cidade. E o primeiro item da lista é um conjunto de roupas de rua decentes para Ftio. Então, eles entram em uma loja. Mkaka pede para Ftio subir na plataforma, para que a máquina faça uma digitalização 3D do corpo dele. Ela se desculpa por estar limitada a roupas de loja baratas devido ao orçamento, mas Ftio, com toda sua autoconfiança, diz que não se importa, já que sua beleza natural ficaria boa até com uma fantasia de banana. Depois de tirar as medidas, Mkaka pergunta se Ftio tem alguma preferência de estilo, mas ele parece tão perdido quanto um peixe fora d'água na época moderna.
Então, ele deixa a escolha nas mãos de Mkaka. Ela decide chamar a Elliot para ajudar na seleção, levando em conta o orçamento e a praticidade. Após um tempinho de processamento que parece mais longo do que uma reunião de família, Elliot opta por um macacão esportivo. Mkaka não acha que o macacão seja uma boa ideia, mas quando Ftio vê, ele fica mais animado que criança em parque de diversões. Ele adora o visual e fica ainda mais curioso sobre o design nas costas. Mkaka explica que é uma língua antiga usada pelo povo que costumava habitar aquelas terras, e os símbolos na jaqueta significam Lorde Demônio. Como Ftio parece ter curtido, Mkaka pega o macacão para ele e sai da loja, mas antes que ela deixe o local, Ftio chama a atenção dela. Ei, espera aí, ainda não pagamos por isso. Mkaka responde com um sorriso. Relax, meu amigo. Aqui as transações são feitas automaticamente. É como comprar no shopping, mas sem a dor de cabeça. Depois, eles vão a um fast food, porque quem não ama um hambúrguer que parece ter mais queijo do que carne? Enquanto eles estão sentados juntos, Ftio pergunta para Mkaka como é ter um família instalado. Ignorando a traição do Marcos, ele acha que o família é, sem dúvida, um dispositivo revolucionário e está curioso para saber mais. Mkaka explica que é super prático, pois não só facilita o uso da magia, como também serve para coletar informações, fazer compras ou até mesmo comunicar-se. Antes que os famílias fossem populares, as pessoas usavam smartphones para essas coisas, mas era tão inconveniente ter que segurá-los, parecia mais um exercício de academia. Ftio pede para ver o família dela, então ele a vira e começa a tocá-lo. Mkaka fica um pouco assustada no início, mas logo percebe que está gostando tanto que nem nota quando seu família avisa que a frequência cardíaca dela disparou como um foguete. Depois de dar uma boa olhada, Ftio pergunta se não é desconfortável ter o família instalado na nuca. Mkaka responde que, embora tenha sido estranho no começo, ela se acostumou. Afinal, ficou impossível viver a vida sem um desses depois que se tornou ilegal para as empresas de streaming enfiar anúncios na cabeça das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ter um família não significa que a vida vai melhorar, como ela pode provar com sua atual situação. Enquanto eles caminham para casa, Ftio faz uma declaração triunfante: eu vou arranjar um emprego. Mkaka fica tão surpresa que parece que acabou de ver um cachorro de paletó. Um emprego? Você? Isso não é uma piada, né? Mkaka olha para Ftio e diz que ele não precisa fazer algo tão mesquinho quanto trabalhar. Ok, a vida dela pode estar mais complicada do que entender as regras de um jogo de tabuleiro, mas ela garante que vai arranjar um estilo de vida melhor para ele. Vou pegar mais turnos, ou quem sabe até 2 ou 3 empregos. Mas Ftio a interrompe, dizendo que os tempos mudaram. Ele já não é mais o deus onipotente que costumava ser, então precisa se adaptar às circunstâncias atuais. E o mais importante, ele não se sentiria bem se ficasse sentado fazendo nada enquanto Mkaka trabalhava duro para fornecer comida, roupa e abrigo. Sem suas obrigações como rei para ocupar seu tempo, ele vai precisar fazer alguma coisa. Mas isso não significa que ele desistiu de conquistar o mundo. Ele se vira para Mkaka e pergunta se ela está disposta a continuar servindo. E, com a determinação de um soldado em batalha, Mkaka jura que estará ao lado dele pelo resto da vida. Mais tarde, naquele dia, Ftio está prestes a sair em busca de um emprego, mas Mkaka se recusa a deixá-lo ir sozinho. Sem mim, você pode acabar se perdendo ou pior, sendo contratado para vender aspiradores de pó. Mkaka está preocupada com Ftio e diz que não pode deixá-lo ir sozinho. Mas Ftio, com a sabedoria de um sábio de um filme de ação, lembra que ela tem seu próprio trabalho para se preocupar. Mkaka, com um brilho nos olhos, responde que pode simplesmente faltar ao serviço pelo dia. Mas Ftio não está caindo nessa, e lhe dá um lembrete. No improvável caso de eu não conseguir um emprego, você vai ter que bancar a situação, então não pode simplesmente dar tchau ao trabalho. Mkaka concorda em deixá-lo ir sozinho, mas, para garantir, ela entrega a Ftio um dispositivo com um pouquinho de dinheiro, porque, vai que ele se perde ou acaba comprando um ingresso para o cinema. E isso tem um rastreador. Se você arranjar encrenca, é só usar e eu apareço em modo flash. Ftio percebe que ela está realmente preocupada com ele, mas a intensidade dessa preocupação faz ele se sentir como um menino perdido no parque. E, mesmo que tenha dito que queria ir sozinho, ele não tem a menor ideia de que tipo de empregos existem ou como conseguir um. Além disso, a fome está batendo e ele não pode se dar ao luxo de ser exigente, a não ser que queira acabar pedindo esmola na esquina. Ele se levanta e grita para o mundo: estou sem dinheiro e à procura de emprego. Mas, enquanto faz sua performance, um cara se aproxima e diz para ele parar. Se você quer trabalho, vai ter que ir até a guilda comercial com sua ID de cidadão. Mas Ftio, com cara de quem não sabe nem o que é isso, pensa: ID de cidadão? Que tipo de documento é esse?
O que eu sou? Um robô de papel. O cara, ao olhar para Ftio, pensa, esse deve ser um imigrante perdido, sem a menor ideia do que está fazendo por aqui. Ele informa a Ftio que está é a sua área, então não pode sair fazendo essas coisas à toa. Ftio, percebendo que estava invadindo o território de alguém, rapidamente pede desculpas e começa a se retirar. Mas antes que consiga dar um passo, o homem lhe entrega um formulário de inscrição e diz, leve isso até a guilda comercial e se inscreva para um emprego. Não vai garantir nada, mas é melhor do que nada. Ah, e ele faz um alerta. Cuidado com as empresas sob a IMI, especialmente as de construção. Eles são mais exploradores do que você consegue imaginar e riem na cara das regulamentações de segurança. Ftio, que já estava tentando fazer sua parte na sociedade, apenas balança a cabeça e agradece o homem pela ajuda. Assim, ele se dirige à guilda comercial em busca de emprego, todo esperançoso. Mas, ao chegar lá, o entrevistador não parece tão animado com a ideia de empregá-lo. Na sua inscrição, Ftio havia colocado magia de aniquilação em larga escala como uma de suas habilidades especiais. O entrevistador, com uma expressão de "o que foi que eu fiz para merecer isso?", pensa, isso é o que chamamos de um currículo que pode causar problemas. E como se isso não bastasse, Ftio também escreveu criação de masmorras, experiência em liderar uma nação há 500 anos na sua inscrição. O entrevistador, com uma calma que beirava o sarcasmo, coloca o pedido de Ftio de lado e diz, olha, amigo, não temos vagas para você. Além disso, como você não tem uma família, nem pode ser contratado. Depois de voltar para casa, Ftio está se sentindo para lá de desanimado por não ter conseguido um emprego. Ele se joga no colo da máquina e pergunta, sério, sou incapaz de fazer qualquer coisa neste mundo? Mas ela, com um sorriso encorajador, o assegura, você ainda é superior a todo mundo, meu querido. Por que não deixa eu trabalhar de agora em diante? Mas Ftio, com a determinação de um herói que não desiste, recusa ficar parado. Ele pergunta à máquina se há alguém que ela possa contatar para ajuda. E, pensando bem, ela realmente lembra de alguém. Ftio fica surpreso. Uau, você tem um amigo nesta era? Máquina, em tom defensivo, responde, amigo? Não é bem assim. Nós apenas fazemos compras juntos, comemos, brincamos e dormimos por aqui e acolá, mas isso é só uma relação de conveniência. Ftio, confuso, pensa, mas isso soa exatamente como uma amizade. Um pouco depois, eles encontram a amiga de máquina em um café nas redondezas, e Ftio mal consegue conter sua curiosidade. Espero que ela tenha algo melhor para me oferecer do que esse currículo, que parece mais uma lista de desejos de Natal. E, adivinha só, quem aparece é a hacker que Ftio havia conhecido no dia anterior. Ela se apresenta corretamente e diz que seu nome é Takahashi. Mas, mesmo que a máquina tenha mencionado como o grande senhor demônio seria ressuscitado um dia, Takahashi nunca pensou que teria chance de conhecê-lo de verdade. Ela começa a cutucar Ftio, como se fosse um objeto de museu, para ter certeza de que ele é real. Máquina, indignada, grita para ela não ser desrespeitosa. Mas Ftio, com um sorriso descontraído, diz que tudo bem, já que ele é quem está pedindo ajuda. Curioso, Ftio pergunta como Takahashi e Máquina se conheceram. Então, Takahashi começa a explicar que conheceu Máquina em um site de... Bem, vamos dizer que não é algo que você quer mostrar para sua avó. Mas, ao ver a expressão no rosto de Máquina, ela rapidamente muda de assunto e diz para Ftio esquecer aquilo. Nesse momento, Ftio nota a família no pescoço de Takahashi e decide dar uma olhada mais de perto. Isso a deixa um pouco assustada, mas ela permite que ele continue. Ele se desculpa por ter a surpreendido, mas estava apenas curioso porque notou que a família dela era diferente da de Aina. Uau, como você conseguiu essa beleza? Ele pergunta, apontando para o dispositivo, enquanto Takahashi tenta se recompor. Só espero que não seja um modelo que explode na cara das pessoas, porque eu não estou afim de uma explosão facial hoje. Takahashi fica surpresa ao descobrir que Ftio pode fazer tudo isso só de tocar na família. Então, Máquina explica que Ftio possui a habilidade Olho do Sábio, que permite que ele use o fluxo de mana para entender a composição de qualquer objeto que toca. Ele tem uma ideia geral de como uma família funciona, mas ainda há muitos componentes que ele não consegue analisar completamente. Mas isso é um problema para outro dia. O motivo de estarem ali agora é para perguntar se Takahashi pode apresentar Ftio a algum tipo de trabalho. Takahashi pergunta por que Ftio não vai direto ao guilda comercial, mas ele já tentou e foi rejeitado por não ter uma família. Além disso, devido a certos KDUs, que vamos chamar de coisas estranhas e comprometedoras, contra ele, Ftio não pode ter uma família instalada. Então, eles esperavam que Takahashi tivesse algumas ideias. Takahashi pensa um pouco e olha para Ftio, um senhor demônio jovem de 500 anos,
com uma voz incrível, um rosto bonito e sem família. Parece que só existe uma opção clara disponível. Então está decidido. Tio, você vai se tornar um streamer. Takahashi explicou que streamers postam vídeos de si mesmos fazendo qualquer coisa online e, em troca, ganham dinheiro com anúncios ou doações. Ela até tem uns equipamentos sobrando da época que fazia stream, embora estejam um pouco ultrapassados. Mas, se Velto fizer sucesso, ele pode comprar equipamentos novos, certo? Já Makina, por outro lado, é totalmente contra essa ideia de Velto virar streamer. Segundo ela, esse emprego é absurdamente instável e arriscado. Muito mais confiável, diz ela, seria ele arrumar um trabalho decente, tipo virar o mestre das grelhas num restaurante fast food. Mas Takahashi acha que isso pode ser a chance da vida dele. Afinal, Beléu tem uma voz incrível, é bonito e tem uma aura de estrela. Ou seja, ele preenche todos os requisitos para brilhar na internet. Quando Takahashi coloca tudo assim, Makina até admite que Velto é charmoso, mas ainda fica com o pé atrás sobre isso ser uma boa ideia. Além do mais, alguns jogos ele nem conseguiria jogar sem uma família, mas ele poderia só se dedicar aos jogos que ainda usam controles físicos. E, hoje em dia, a maioria das pessoas nem assiste pelos jogos mesmo, elas querem é ver o streamer em ação. Makina então pergunta a Velto o que ele pensa sobre tudo isso. Dada a escassez de opções, ele decide embarcar na ideia da Takahashi. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Makina tomava banho, Velto aproveitava para pesquisar sobre essa tal internet desse mundo novo. Não demora muito até ele entender como tudo funciona. Ele percebe que a internet espalha informações mais rápido que qualquer coisa que ele já viu. Mas, por conta de tanta informação, as pessoas acabam assistindo só a vídeos de gatinhos ou coisas questionáveis. Ele acredita que vai ser fácil ganhar a opinião do público a seu favor com tudo isso. E aí, do nada, Makina termina o banho e sai completamente nua. Assim que percebe a situação, ela corre para se vestir e pede desculpas a Velto por ter sido tão sem noção. Ela já mora sozinha há tanto tempo que isso virou um hábito. Velto diz que ela não precisa se desculpar. Ele achou o corpo dela bem bonito, embora ainda ache o próprio corpo superior. Umas horas depois, Takahashi chega na casa de Makina com todo o seu equipamento antigo, pronta para ajudar Velto a montar tudo. Quando terminam a instalação, ela entrega o controle para que ele experimente alguns jogos. Takahashi tenta explicar os controles para ele, mas Velto já corta, dizendo que nem precisa, ele já entendeu tudinho. Algo assim é bem mais fácil de analisar do que uma família. Então, ele começa a dar uma olhada na biblioteca de jogos e acaba se deparando com Bloodborne. Takahashi lembra que um monte de gente desistiu desse jogo por ser difícil demais, mas ela está confiante de que as habilidades analíticas de Velto vão facilitar tudo para ele. Porém, basta ele começar o jogo para mal conseguir passar da introdução. Isso é bem mais complicado do que ele esperava. Depois de algumas horas de jogo, ele ainda não fez muito progresso. Então, Takahashi diz na lata que ele é ruim mesmo. Makina acha Takahashi meio rude, mas Velto está bem ciente de que está jogando mal. Ele entende a mecânica, só não consegue dominar o jogo. Isso deixa Makina preocupada se ele realmente vai conseguir ser streamer. Já Takahashi acha o contrário. Ela acredita que isso pode ser ótimo para a imagem de Velto online, porque a única coisa que a internet adora mais do que um cara bonito é um cara bonito que falha com confiança. Mas, antes de começar oficialmente, Takahashi diz que precisam trabalhar na saudação inicial de Velto. Ele pergunta se não pode simplesmente se apresentar normalmente, mas Takahashi responde que essa opção está fora de questão. Existem mais de 5 milhões de streamers no mundo, e menos de 1% ganha dinheiro suficiente para se sustentar. Ou seja, se Velto quer entrar nesse mercado, precisa causar uma primeira impressão que marque o público. Takahashi realmente acha que a saudação é um detalhe crucial. Então, Velto pergunta a Makina se ela tem alguma ideia. Makina pensa um pouco e sugere que ele adapte uma de suas declarações de guardião e use como saudação. Velto tenta e basicamente faz um discurso dramático, dizendo aos mortais tolos que eles deveriam se sentir honrados em estar na sua presença. Takahashi acha que é um bom começo, mas que ainda não é impactante o suficiente, então, terão que pensar em algo a mais para incrementar. Enquanto isso, Takahashi diz que vai dar a Velto um curso relâmpago sobre tudo o que ele precisa saber sobre ser streamer. Basicamente, ele terá que fazer transmissões todo santo dia, mesmo que ninguém esteja assistindo, e, de jeito nenhum, ele deve mencionar certos assuntos. Takahashi avisa que Velto tem que evitar qualquer conteúdo erótico ou racista, senão, ele vai ser banido mais rápido que streamer famoso em polêmica.
E, o mais importante, enquanto ele estiver fazendo live, Makina tem que tomar cuidado para nunca aparecer na câmera, porque eles não podem deixar o pessoal achar que ela é namorada dele. Nessa vibe, boa amiga, Takahashi pede a um amigo que ajude a promover a live de Velto, mas já avisa que ele estará devendo um favorzinho depois. Com o passar do tempo, Velto começa a ficar cada vez mais popular. Quando os trolls inevitavelmente invadem a live dele, ele nem se abala. Na verdade, ele até encoraja os haters a continuarem zoando. Para ele, qualquer atenção é boa, já que ele literalmente se alimenta das pessoas pensando nele. Então, até a publicidade negativa acaba sendo um ponto positivo. Logo, através de muito esforço e determinação, Velto chega a 1 milhão de visualizações, e na sua live mais recente ele promete jogar Bloodborne 3 até zerar, sem pausas. Enquanto isso, uma câmera que está apontada para a casa de Makina acaba capturando o momento em que ela chega do trabalho, bem na hora que Velto finalmente termina o jogo. Ele comemora a vitória, e a galera no chat manda parabéns pela conquista. Mesmo tendo passado pelos 2 primeiros Bloodborne, esse terceiro foi insano de difícil, e ele agradece a todos, tanto fãs quanto haters, por ficarem com ele até o fim. Dito isso, ele encerra a live do dia. Depois de desligar, Velto respira aliviado, e Makina abre a porta para ver se ele precisa de alguma coisa. Ele diz que está tranquilo e que vai sair rapidinho para buscar uma encomenda. Makina se oferece para buscar para ele, mas Velto está doido para dar uma andada pela cidade. Então, ela promete deixar o jantar pronto quando ele voltar. Enquanto caminha pela cidade, Velto passa pelos becos mais sombrios e começa a refletir sobre o quão distorcidas e caóticas são as estruturas sociais dali. Mas, no meio da caminhada, ele congela ao ver um rosto familiar na calçada. É Graham, um antigo herói. Graham sempre foi um irmão bondoso e cuidava de sua irmãzinha Molina, que estava doente. Graham, ainda jovem e cheio de esperanças, consolava sua irmãzinha doente, prometendo que iria buscar algumas ervas medicinais para ajudar na recuperação dela. Mas, antes de sair, o pai o chamou e entregou uma espada, alertando-o sobre os monstros na floresta. Sua mãe, preocupada, fez uma oração rápida para protegê-lo, e Graham agradeceu aos dois pelo cuidado. Tudo estava indo bem na coleta das ervas, mas na volta ele deu de cara com um exército de homens-lagarto liderados por Zeno, um dos generais do Eu. Graham se escondeu para não precisar lutar, mas ficou com a pulga atrás da orelha. O que aquele bando de répteis fazia em um lugar tão isolado? Quando chegou em casa, teve sua resposta, e não era nada boa. Sua casa e sua família inteira tinham virado cinzas. Desde aquele dia, ele jurou vingança contra Velto. Agora, ali estava ele, sentado ao lado do inimigo mortal, com um olhar distante e um silêncio esquisito. Velto tenta quebrar o gelo e começa a falar sobre uma lojinha de udon incrível nas redondezas, garantindo que ali servem o melhor macarrão da área. Graham, no entanto, não parece impressionado e dá uma resposta meio vaga, quase sem entusiasmo. Velto insiste, tentando puxar assunto sobre como a comida dessa época é muito melhor do que nos tempos dele. Graham até concorda, mas o clima continua meio estranho. Finalmente, o udon chega, e os dois estão prestes a começar a comer quando Graham decide falar algo. Ele comenta sobre o quão bizarro é estar ali, tomando sopa ao lado do homem que destruiu sua família e amigos. Velto compartilha do sentimento, já que Graham eliminou sozinho vários dos vassalos de Eu, mas, por enquanto, ele não guarda rancor. Na verdade, Velto está curioso. Como é que Graham ainda está vivo? Ele, Velto, é imortal, então faz sentido, mas o que justificaria a sobrevivência prolongada de Graham? Graham então explica que não sacrificou sua mortalidade. Como recompensa por derrotar Velto, a deusa Melia o presenteou com a bênção da juventude eterna. Isso permitiu que ele sobrevivesse até agora, mas sem torná-lo realmente imortal. Velto, surpreso, comenta que essa deusa devia ter uma queda pelo Graham. Graham, com um nó na garganta, consola sua irmãzinha, dizendo que vai buscar algumas ervas medicinais para ajudá-la a melhorar. Ele está quase saindo de casa quando seu pai o chama e, dramaticamente, entrega-lhe uma espada. Afinal, há rumores de que monstros estão soltos pela floresta, então o velho quer que Graham esteja preparado para qualquer pepino que apareça. Sua mãe também não esconde a preocupação e faz uma prece rápida pela segurança dele. Graham agradece aos dois e, finalmente, parte para sua missão de botânico improvisado. A coleta das ervas foi um sucesso e, já no caminho de volta, ele esbarra em algo inesperado. Um exército de homens-lagarto, liderado por Zeno, um dos generais de Eu. Como estava bem escondido, ele conseguiu evitar um encontro direto, mas ficou se perguntando o que diabos aquela tropa estava fazendo por ali. Ao chegar em casa, descobriu a triste resposta. Sua casa e toda sua família tinham sido completamente destruídas, reduzidas a cinzas.
Desde aquele dia, Graham jurou vingança contra Velto. Agora, porém, os dois estão sentados lado a lado num restaurante de udon, e Velto tenta animar o ambiente, garantindo que aquele é o melhor udon da cidade. Graham, no entanto, parece nem ouvir, perdido em seus pensamentos. Velto, um tanto persistente, tenta puxar outro assunto e comenta que a comida desse mundo é muito melhor do que nos tempos dele. Graham concorda, mas não mostra muito interesse em continuar a conversa. Finalmente, o udon chega, e os dois se preparam para comer. Nesse momento, Graham quebra o silêncio e comenta sobre o quão bizarro é estar tomando sopa ao lado do inimigo que destruiu sua família e amigos. Velto, sem perder o bom humor, responde que entende bem o sentimento, já que Graham sozinho eliminou vários dos vassalos de Eu. No entanto, ele diz que atualmente não guarda qualquer rancor, ele só quer saber como Graham conseguiu sobreviver tanto tempo. Sendo imortal, a longevidade de Velto é explicável, mas e Graham? Graham explica que não sacrificou sua mortalidade. Como recompensa por derrotar Velto, a deusa Melia o presenteou com a bênção da juventude eterna. Isso permitiu que ele sobrevivesse até agora, mas sem torná-lo realmente imortal. Velto, intrigado, comenta que a deusa Melia devia ter um certo fraquinho por Graham para dar um presente desses. Velto encara o ogro de frente, que exige uma grana pesada de Takahashi. Ela solta um riso sarcástico, dizendo que ele está fora da casinha se acha que vai arrancar tanto dinheiro dela assim. O ogro, no entanto, não tá pra brincadeira. Levanta a mão, pronto para desferir um soco daqueles. Mas antes que ele possa acertá-la, Velto surge e agarra o braço do grandalhão, mandando ele deixar Takahashi em paz. Velto até avisa que está de bom humor hoje, mas a verdade é que ele só tá segurando a onda porque não quer perder a chance de ver como suas forças andam. O ogro, sem dar a mínima, começa a rir, reconhecendo Velto como o cara que ele espancou sem piedade tempos atrás. Para ele, Velto é só um verme. Takahashi, tentando evitar um desastre, implora para Velto fugir antes que a coisa fique feia. Só que Velto responde, de boa, que tá tudo sob controle. Afinal, ele quer ver o quanto do poder que recuperou dos seus 1 milhão de inscritos já está em ação. O ogro avança para socá-lo, mas Velto simplesmente estende a mão e segura o golpe. Só que aí, o Brutamontes ativa sua magia de vento e, pá, o braço de Velto é despedaçado. Porém, com seu poder parcialmente restaurado, ele regenera o braço em um piscar de olhos, e num simples peteleco, lança o ogro direto para dentro de uma pilha de lixo. O cara tá apagado, e Velto não consegue esconder a decepção. Ele esperava bem mais do que isso. Takahashi se aproxima e pergunta se ele tá bem, e Velto responde que está ótimo, só quer saber quem era aquele cara e por que estava ameaçando ela. Takahashi explica que o ogro era para ser o guarda-costas dela em um grande serviço hoje, mas ele começou a fazer exigências ridículas do nada. Velto nem sabia que aquele maluco era o guarda-costas dela, então pede desculpas por ter apagado o Brutamontes. Mas Takahashi diz que tá tudo certo, até encontrou um guarda-costas muito melhor. Ela propõe que Velto seja o novo segurança dela por hoje e ainda oferece um pagamento. Como Velto deve um favor para ela, ele topa. Então, Takahashi o leva até o local e conta que está planejando roubar algo de um armazém, e precisa que ele cause uma distração enquanto ela termina o trabalho. Velto responde que entendeu o plano, mas antes que ela possa dar mais instruções, ele já se levanta e, apesar dos avisos de Takahashi, arromba a porta, diretamente para uma operação gigantesca da Yakuza. Ftio tá completamente perdido e não sabe o que tá fazendo ali, então resolve perguntar para Takahashi, pelo rádio, se aquele cubo na mesa é o alvo. Takahashi confirma, mas fica confusa com a comunicação dele, já que ele não faz parte de nenhuma família. Ftio, todo cheio de si, se orgulha em dizer que apenas copiou a magia da comunicação da família. Olha só, um mágico de carteirinha. Como não tem muitos inimigos por ali, ele se oferece para dar uma surra neles e entregar o cubo para Takahashi. Antes de começar a batalha, ela pede para ele não matar ninguém. Aí ele concorda e, para começar o show, faz a sua saudação de stream. O problema? Ninguém dos Yakuza sabe quem ele é. A tensão fica no ar, e Ftio pensa, eu tenho 1 milhão de inscritos, isso deve ser suficiente. Os Yakuza, confusos, acham que ele é só um maluco e um deles puxa uma arma mágica para disparar contra ele. Mas Ftio não se abala e usa um feitiço de fortalecimento, desviando as balas como se estivesse em um filme de ação. Depois que o Yakuza fica sem munição, ele parte para cima, derrubando os caras um por um com uma facilidade impressionante. O Yakuza com a arma mágica, na pressa, troca para uma arma comum, achando que vai ser mais rápido do que recarregar. Mas antes que ele atire, Takahashi entra em ação, controla a visão do cara e faz uma ilusão que o faz disparar no parceiro.
Ftio dá o golpe final no último Yakuza, e com todos no chão, a missão quase termina. Ele se aproxima de um dos Yakuza e começa a examinar a arma, que usa um cartão como munição. Takahashi está impressionada com a facilidade que Ftio teve para derrubar os Yakuza, mas sugere que eles peguem o cubo e saiam logo antes de arrumarem mais confusão. Ela tá indo se encontrar com ele, mas ele avisa, fica aí onde tá, porque parece que a coisa ficou feia. E antes que eles percebam, algo começa a atacar Ftio. Ftio, que tá se sentindo num filme de ficção científica, percebe que o novo inimigo tá coberto com uma espécie de manto de invisibilidade. Para deixar tudo mais emocionante, ele pega a arma mágica e dá um tiro, tirando o manto e revelando um mega robô. Takahashi, com cara de quem já viu isso antes, reconhece que é um Maguno Gear de 4ª geração. E para variar, ela sabe que isso não poderia pertencer aos Yakuza, porque essas belezuras custam uma fortuna. Ftio, como um verdadeiro nerd de batalha, fica empolgado e quer testar suas habilidades contra essa máquina gigante. Ele começa a atirar com a arma mágica, mas adivinha? A bala faz plim e não faz nada. O Yakuza que tá na máquina decide seguir o exemplo do Ftio e puxa sua própria arma mágica, só que a dele é bem mais poderosa. Ele tenta atirar, mas Ftio é rápido como um raio e se esgueira para um ponto cego acima do robô. Quando o Yakuza finalmente acha o Ftio e mira, já era. Ele tá pronto e dá um tiro potente direto no robô. Mas, apesar da força do ataque, Ftio sabe que isso não é suficiente para derrubar um monstro como aquele. Se tiro não funciona, vamos pra luta corpo a corpo. Ele pensa e invoca uma espada. O robô, em um gesto de quero ser legal também, transforma sua arma em uma espada e os dois partem pra cima um do outro, numa batalha digna de um anime com orçamento de animação alto. Ftio tá se divertindo pra caramba, mas a máquina começa a levar a luta a sério. Em um piscar de olhos, ele perde o braço e é decapitado. Enquanto ele parece estar morto, o piloto do robô começa a relatar que a missão foi cumprida. Mas, surpresa! A cabeça decapitada do Ftio começa a falar. Ele elogia o cara do robô por ser tão habilidoso a ponto de decapitar o Senhor Demônio, mas ainda assim dá uma dica de amigo, sempre dê um tiro extra no inimigo para ter certeza que ele tá realmente fora de combate. E como um bônus pela luta emocionante, Ftio decide dar ao piloto a honra de presenciar a arma mais poderosa do seu arsenal. Uma aura aterrorizante começa a emanar dele enquanto ele invoca, algo que deixa todo mundo em pânico. A batalha entre Ftio e o piloto do robô tá tão intensa que o cara tá paralisado de medo. Ele nunca enfrentou alguém tão forte. Enquanto Ftio vai cortando os membros do robô um a um, o pobre coitado acaba caindo no chão com apenas uma perna restante. Mas calma, Ftio é um cara legal e evitou atingir órgãos vitais, então o sujeito ainda tá respirando. Ele até pensa em interrogar o cara depois, mas antes que isso aconteça, o piloto do robô faz uma última chamada para HQ. Falhei em eliminar o alvo e não consegui recuperar o objetivo, então vou executar o código 890. E se você está se perguntando o que é esse código 890, vamos apenas dizer que tem uma arma embutida no capacete do robô para garantir que o piloto não seja interrogado. Que prático, né? Depois desse drama todo, Takahashi aparece de sua toca, aliviada por Ftio estar bem, mas com a cara de quem viu um filme de terror. Foi muito freak ver sua cabeça sendo cortada. Ftio, no entanto, tá mais impressionado com a tecnologia do que com seu próprio fiasco. Essas armas são de deixar qualquer um com medo. Esse tempo é realmente assustador, ele diz, enquanto Takahashi se pergunta como ele não se dá conta de que, na verdade, ele é o verdadeiro terror. Você destruiu um Maguno Gear sozinha, Ftio. Essas coisas são fortes o suficiente para dizimar países inteiros. Takahashi fica nervosa, sabendo que esse modelo foi feito pela empresa do Marcos. Os Yakuza nunca teriam conseguido um desses. Agora tô começando a achar que essa missão pode dar mais trabalho do que eu esperava, ela admite, olhando nervosa ao redor. Mas Ftio, sempre curioso, pergunta por que tanta confusão só para pegar as malditas cubos. Takahashi explica que o cubo é, na verdade, um dispositivo de armazenamento, e o que o cliente dela quer é a informação que está dentro. Então ela puxa um leitor de cubo e coloca o cubo nele. No começo, só aparece uma página em branco, mas depois de alguns ajustes da Takahashi, o cubo se abre e uma lista de nomes aparece na tela. Takahashi está perdida, sem saber o que fazer com aquela lista, mas Ftio, com seus superpoderes de reconhecimento, percebe que os nomes são de seus sujeitos imortais. Espere um segundo. Esses são meus experimentos. O que está acontecendo aqui? Ftio fica em choque, imaginando o que isso pode significar e como a situação está prestes a esquentar. Takahashi decide que é hora de contatar seu cliente para descobrir do que se trata aquela lista. Mas, adivinha? O cara não está atendendo o telefone.
Acho que vamos ter que ir até lá pessoalmente, ela diz, com a expressão de quem não está muito feliz com a ideia. Então, ela deixa Ftio no imponente prédio onde o cliente mora e informa que o cara que eles procuram está no 13º andar. Enquanto sobem até a porta da frente, Takahashi usa suas habilidades de hacking para contornar o sistema de segurança, abrindo caminho como uma verdadeira artista do crime. Não tem sistema de segurança que eu não consiga driblar, ela exalta, cheia de orgulho. E lá vão eles pegar o elevador. Takahashi está prestes a apertar o botão do elevador, mas Ftio a interrompe, todo animado. Deixa que eu faço isso, ele diz. Takahashi acha que não tem problema e pergunta por que ele quer apertar o botão. Ah, eu só gosto de apertar botões, Ftio responde com um sorriso, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele começa a apertar o botão do 13º andar, mas Takahashi esqueceu de mencionar que essa maravilha de elevador não leva direto ao 13º. Não. Primeiro, eles vão parar no 2º andar, depois no 17º, voltam pro 4º, e assim por diante, como um verdadeiro tour de elevador. Quando finalmente chegam ao 13º andar, Ftio sai do elevador todo empolgado, mas Takahashi puxa ele de volta. Espere! O meu cliente é um cara bastante paranoico, então ele armou várias armadilhas por aqui. Se você ativar uma delas, vai acabar virando carne moída. Ftio agradece pela dica, mas do jeito que ele vê, não parece que haja armadilhas na sala. Na verdade, seria mais preciso dizer que todas as armadilhas físicas e mágicas já foram desativadas. Takahashi fica boquiaberta. Uau, você conseguiu perceber isso rapidinho. É que parte das minhas responsabilidades como Senhor Demônio inclui construir e manter masmorras. Reconhecer armadilhas é uma questão trivial para mim, Ftio responde, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles continuam andando até finalmente chegarem à porta de Takahashi toca a campainha, mas, nada. Estranho, ele normalmente responde, mesmo que ignore chamadas, ela comenta, franzindo a testa. Talvez ele esteja ocupado. Ou seja, um mestre em ignorar pessoas, sugere Ftio, enquanto esperam a resposta que pode nunca vir. Ao olhar mais de perto, Ftio percebe que a porta não estava nem trancada. Isso acende um sinal vermelho na cabeça de Takahashi. Espera aí, o nunca deixaria a porta da frente assim, à deriva. Ele deve ter se esquecido de trancar por causa da última série que assistiu ou algo do tipo. Ftio sugere que eles avancem com cautela, afinal, nunca se sabe o que podem encontrar ali dentro. Com isso, Takahashi assume a liderança e avança em direção à sala de trabalho do U. Quando ela entra, dá de cara com o sentado em sua cadeira. Mas, quando se aproxima um pouco mais, ela percebe que ele está completamente ensanguentado e sem vida. Ai, meu Deus! Takahashi grita, quase pulando para trás como se tivesse visto um espírito. Mas Ftio, calmamente, se aproxima para inspecionar o corpo. Ele reconhece o rosto do U, embora se lembre de que ele estava vestido de maneira bem peculiar na última vez que o viu. Você sabe, com aquele visual de mendigo, comenta. Totalmente a cara do U. Ele adorava se vestir assim quando ia atrás de informações, responde Takahashi, ainda em choque. Olhando mais de perto, Ftio nota uma facada bem no peito e outra no pescoço de U, pelo estado do sangue. Parece que ele foi morto há alguns dias, ele deduz, com um ar de especialista. Um cara como U certamente tinha muitos inimigos, mas essa execução foi muito profissional para ser só por raiva. Takahashi franze a testa, percebendo que provavelmente um assassino foi contratado para eliminar U, especialmente porque o matador se deu ao trabalho de destruir a família do U. Alguém deve estar tentando esconder alguma informação que U tinha, provavelmente relacionada ao trabalho que ele me passou, ela conclui, frustrada. Mas, claro, agora que ele está morto, não dá para perguntar a ele. Takahashi reflete por um momento e decide vasculhar o quarto do U. Um veterano corretor de informações como ele com certeza esconderia algum dispositivo de armazenamento offline para segurança extra. Após uma busca rápida, ela encontra um laptop em uma gaveta secreta da mesa. Aqui está. Isso deve ter as respostas que precisamos. Ela exulta. Mas, quando ela liga o laptop, se depara com um emaranhado de arquivos corrompidos. Não. Por favor, não me diga que esse negócio está quebrado. Takahashi reclama, mas Ftio, com seu olhar atento, percebe que os arquivos estão organizados de uma maneira bem específica. Na verdade, isso pode ser um quebra-cabeça. Vamos compor isso, ele diz, animado. E não é que, depois de um tempinho de pesquisa, Takahashi consegue desvendar um vídeo que o gravou. Olha só, ele fez esse vídeo caso fosse morto antes de terminar sua investigação. Que premonição, hein? Comenta Ftio, enquanto Takahashi começa a assistir, esperando que o tenha deixado algum conselho ou informação valiosa.
Ou, no mínimo, um aviso sobre o que eles devem fazer agora que estão envolvidos nesse emaranhado de confusões. No vídeo, o revela que ele queria que pelo menos uma pessoa soubesse a verdade, porque a prosperidade daquela cidade foi construída sobre um mal aterrador. A toda poderosa cidade deve sua força a um reator Aether no centro. Mas, com esse tamanho todo, ele precisaria de pelo menos 10 linhas de lei para conseguir dar conta da demanda energética. E aqui, olha só temos 2. Takahashi ouve isso, meio incrédula. E como é que esse reator nunca fica sem energia? Exatamente. O reator deve estar puxando energia de outra fonte. E essa fonte secreta é o projeto Forno Imortal, Ftio explica, com o ar de quem adivinhou o mistério do século. Basicamente, o forno queima as almas de imortais como se fossem lenha e converte a energia resultante em Aether para a cidade. Takahashi faz uma careta, imaginando o que isso significa. Ah, isso é horrível. Ftio continua, e como as almas dos imortais são bem mais poderosas, uma só alma gera muito mais energia do que 1000 almas mortais juntas. O que o descobriu foi que a empresa do Marcos contratou moradores de rua desesperados como operários para a construção do forno imortal. Mas, assim que o trabalho acabou, esses pobres coitados sumiram. O acredita que foram todos mortos para alimentar o forno também. É um verdadeiro banquete de almas. Takahashi comenta, engasgando de horror. E um dos primeiros imortais a ser queimado foi o Zeno, que era um dos subordinados mais chegados do Ftio. E isso deixou ele bem irritado, conclui Ftio, já prevendo a cena de fúria que viria a seguir. Esse esquema foi uma jogada do Marcos para transformar a opinião pública contra os imortais, fazendo com que todos aceitassem suas execuções. Assim, ele poderia queimar as almas à vontade sem ninguém ficar sabendo. Takahashi fica indignada. E agora, ele fez um acordo com a Yakuza para comprar informações sobre mais imortais. Isso significa que ele está ficando sem almas para queimar e está à procura de novos alvos. Se o forno ficar sem combustível, a essência da cidade simplesmente deixará de existir. Isso é errado, injusto e nojento. Após o vídeo terminar, Takahashi está prestes a explodir de raiva. Esses imortais estão sendo tratados como lixo. Não posso acreditar nisso. Mas ela sabe que não pode fazer nada a respeito. Mesmo que tentasse divulgar essa informação, provavelmente acabaria morta, igual ao U. Calma, Takahashi. Isso é um problema para imortais. E como rei dos imortais, é meu dever fazer algo a respeito. Não se preocupe com isso agora. Ftio diz, tentando confortá-la. Então, eles decidem informar os oficiais da cidade sobre a morte do U, para que ele possa ter um enterro digno. Enquanto saem, Ftio tenta entrar em contato com a MCK para informá-la sobre o forno imortal, mas, para seu horror, ela não atende às chamadas. Algo deve ter acontecido com ela, ele diz, preocupado. Enquanto Vel estava ocupado com suas tarefas, Mkaka resolveu dar uma olhada na geladeira para ver se tinha algo decente para fazer o jantar. Mas, surpresa, tudo continuava tão desanimador quanto antes. Pelo menos, Alec garantiu que daria para preparar um bom curry com o que tinha por lá. Nesse instante, toca a campainha, e lá vai Mkaka atender. Para seu desgosto, quem está na porta é Marcos. Depois de tudo o que ele aprontou, o único cumprimento justo é mandar fogo na lata. E foi exatamente o que ela fez. Uma rajada flamejante que mandou Marcos pelos ares. Mas claro, o cara é tão imortal quanto ela, então o fogaréu não seria o fim dele. Determinada, Mkaka se transforma completamente e sai da casa, pronta para a guerra. Antes do confronto começar, ela desconecta sua fã e da rede, só para garantir que Marcos não consiga mexer nos sistemas dela. E então começa a troca de feitiços e golpes mágicos. Os dois estão num empate acirrado, até que Mkaka, aproveitando uma distração de Marcos, chega perto e arranca um dos braços dele com uma explosão. Só que, em segundos, o braço de Marcos já se regenera. Ele não perde tempo e manda um ataque de espadas sangrentas do céu, explodindo tudo ao redor. Por sorte, Mkaka tinha ativado um escudo mágico e saiu ilesa, mas a casa, sem seguro contra incêndio, já era. No meio da fumaça, aparece a secretária de Marcos, tentando pegar Mkaka de surpresa com um golpe de espada. Mas a única coisa que ela corta é uma ilusão, porque Mkaka já esperava que Marcos fosse trazer um reforço. Preparada, Mkaka conjura um feitiço para transformar a secretária em cinzas, mas antes de finalizar, Marcos ativa o tal codebriaqueiro e a fã dela para de funcionar. Com isso, Mkaka fica desorientada, e a secretária aproveita a chance para perfurá-la com uma espada no peito. Mkaka cai no chão, sem forças para se levantar, enquanto a secretária dá uma bronca em Marcos por ele ser, digamos, meio atrapalhado.
A secretária repreende Marcos pela imprudência dele, afinal, Mkaka poderia ter acabado com ela na luta anterior, e tudo isso teria sido evitado se Marcos tivesse desativado a família de Mkaka desde o começo. Enquanto ambos observam o corpo imóvel de Mkaka, Marcos está claramente se divertindo com a cena, adorando vê-la tão indefesa. Mkaka, ainda com um olhar mortal, pergunta o que ele fez. Marcos, se sentindo sabichão, explica que simplesmente desligou a família dela. Mkaka fica surpresa, já que havia desconectado sua família da internet antes da batalha. Normalmente, isso teria sido suficiente, mas a família de Marcos é um protótipo especial, feito para ser mais avançado. Como diretor do IMI, ele tem acesso administrativo a todas as famílias da cidade, podendo desligar qualquer uma quando quiser. Resumindo, ninguém consegue vencê-lo. Ele pode desativar os poderes de todos os usuários de família e ainda superar qualquer um que não use magia, garantindo que ele seja o mais forte do mundo. Mas Mkaka não entende essa obsessão toda de Marcos por ser o mais forte, já que ele não ganharia nada com isso. Marcos, então, revela seu plano maligno. Ele quer se tornar um novo Lorde Demônio, não com força bruta como Velto, mas com informação e tecnologia. Afinal, se você controla esses, controla o mundo. Só que, para alguém com o ego de Marcos, controlar o mundo nas sombras é muito sem graça. Ele quer um domínio absoluto, bem mais impressionante do que qualquer coisa que Velto já fez no auge. Nesse momento, a secretária o lembra de que eles não têm tempo para discursos, pois já estão atrasados para o próximo compromisso. Marcos resolve encerrar as coisas rapidinho. Mkaka se tornará combustível para sua fornalha imortal. Quando Velto e Takahashi chegam em casa, encontram tudo destruído, e sem nenhum sinal de Mkaka. Depois de toda a destruição, o único vestígio deixado de Mkaka é um controle de videogame chamuscado. Vel fica devastado. Mkaka era a pessoa que ele mais amava neste mundo, e ele entra em transe de tanto desgosto. Takahashi tenta trazer Vel de volta à realidade, perguntando se ele está bem. Ele se recompõe e decide que ficar parado não vai ajudar em nada. Vel pergunta se há alguma informação sobre o que aconteceu. Pelas redes sociais, as pessoas especulam que houve uma explosão, mas os detalhes são bem confusos, então nada é certo. Vel gostaria de pelo menos saber onde Mkaka está agora, mas sem poder contatá-la diretamente, eles precisam de outra solução. Takahashi tem uma ideia: usar drones. Como estão em uma área periférica, não há muitos drones de segurança, mas há vários drones de entrega que, por sorte, têm câmeras. Em poucos minutos, Takahashi hackeia os sistemas dos drones e acessa os vídeos, mostrando a batalha que rolou ali, e revelando Marcos como vilão por trás de tudo. Eles não conseguem ouvir o que Marcos dizia, mas é claro que, depois de derrotar Mkaka, ele e sua secretária levaram para uma área restrita da cidade, o reator, onde Marcos aparentemente pretende usar a alma de Mkaka para alimentar a energia da cidade. Agradecido pelas informações, Vel já vai saindo em direção ao reator, mas Takahashi o detém, pedindo que ele pense melhor. Ela entende a urgência de salvar Mkaka, mas aquele reator é o lugar mais protegido da cidade, cheio de robôs patrulhando, e Vel não daria conta sozinho. E embora Takahashi possa ajudá-lo a chegar lá, ela não é exatamente uma guerreira. Para essa missão, ele precisaria de um aliado bem forte. O problema é que Vel não tem mais aliados neste tempo. Bem, quase nenhum. Há uma pessoa que pode ser perfeita para essa operação de resgate. Vel parte em direção ao encontro com Graham para pedir sua ajuda. A princípio, Graham quer nada com Vel, mas ao ver o orgulhoso guerreiro se ajoelhar e pedir ajuda, ele decide ouvir o que o ex-rival tem a dizer. Vel explica tudo o que descobriu sobre o reator de éter da cidade. Graham já suspeitava de algo estranho, mas ao saber da verdade, fica horrorizado com a desumanidade do projeto. Vel implora pela ajuda de Graham para invadir o reator, sabendo que, sozinho, não tem chance de salvar Mkaka. Mas Graham não está com cara de quem simpatiza muito. Para ele, isso tudo parece irônico demais. Vel, o mesmo cara que levou guerras e destruição a incontáveis lugares e que já foi o responsável pela morte da própria família de Graham, agora, ajoelhado, pedindo para salvar a vida de uma mulher imortal. Graham não gosta do fato de a cidade estar construída sobre a desgraça de inocentes, mas lembra que aquele reator é o coração de toda a cidade. Se ajudar Vel a destruí-lo, milhões de pessoas ficariam na escuridão. Ele pergunta se Vel realmente vai colocar a vida de todos em risco por causa de uma única pessoa. Vel ri, dizendo que não é tão burro assim e que já pensou nas consequências. Seu plano é salvar Mkaka e resolver os problemas da cidade. O problema é que ele não tem força ou aliados suficientes para fazer isso agora. Então, com humildade, pede ajuda de Graham. Esse toque de confiança nas palavras de Vel acaba convencendo Graham a agir como herói mais uma vez, mas ele deixa bem claro:
Isso não é para ajudar Vel, e as atrocidades de Vel continuam sem perdão. Mas, com uma alma prestes a ser queimada, ele topa a parceria temporária, mesmo achando bem esquisito se aliar ao Lorde Demônio. Logo depois, Takahashi encontra uma rota para que eles entrem no reator sem precisar passar pela área restrita, guiando-os até uma entrada escondida. A entrada escondida que Takahashi encontrou era usada para transportar materiais durante a construção do reator. Apesar de levar direto ao reator, Vel comenta que não tem tempo para ficar se perdendo num labirinto desses. Mas Graham acha tudo um passeio no parque. Ele já fez isso tantas vezes que nem se preocupa. Com um toque de arrogância, lança um feitiço chamado Automapeamento e, em poucos segundos, uma versão detalhada do labirinto aparece em sua mão. Vel fica indignado. Ele nunca viu uma magia dessas e quer entender de onde veio. Graham, casualmente, diz que ele mesmo inventou o feitiço quando era aventureiro, o que deixa Vel ainda mais furioso, já que foi ele quem construiu esses labirintos anos atrás, e agora descobre que Graham estava trapaceando desde o começo. Vel acusa Graham de ser um aventureiro sem orgulho. Graham rebate dizendo que orgulho não põe ninguém fora de um labirinto mais rápido, e que o único objetivo era passar pelas armadilhas o mais rápido possível. Takahashi, já cansada dessa discussão infantil, dá um grito: parem de brigar e foquem na missão. Tem alguém para salvar, lembra? Os dois percebem o papelão que estavam fazendo, se desculpam e prometem se concentrar. Alguns minutos depois, Graham termina o mapa, e agora vão conseguir atravessar o labirinto sem percalços. Vel pergunta se o mapa de Graham é realmente confiável, e Graham garante que seu feitiço também detecta armadilhas e inimigos, mas que este labirinto não parece ter nenhuma segurança ativa, então podem seguir direto para o reator. Enquanto avançam, Vel liga para Takahashi, pedindo desculpas novamente pela cena de antes. Ela ainda está um pouco irritada, mas diz que, se ele mantiver o foco daqui para frente, vai deixar essa passar. Ele pergunta como estão as preparações, e Takahashi responde que está fazendo progresso, mas o que está preparando vai levar tempo. Então, se ela precisar de mais alguns minutos, Vel e Graham terão que distrair os inimigos até que tudo esteja pronto. Conforme descem, a energia de éter no ambiente fica mais densa, e a comunicação com Takahashi começa a falhar. Antes que a ligação se corte, ela avisa que vai terminar as preparações. Vel respira fundo, preparando-se para o que vem pela frente. Graham observa que Vel parece mais forte do que era no passado, mas Tio nega, dizendo que nunca estará no auge de novo. No entanto, Graham não se refere à força física. Ele menciona que Vel agora consegue baixar a cabeça e pedir ajuda até para um inimigo, tudo para salvar sua subordinada. O velho Vel jamais teria feito isso, teria deixado um caca queimar só para não precisar se humilhar. Esse crescimento mostra uma força de caráter que, segundo Graham, pode até ter mudado o resultado de suas lutas no passado, se Vel fosse assim naquela época. Quando chegam ao destino, são confrontados pela secretária de Marcos, que já os esperava. Marcos sabia que Vel apareceria, e ela está ali para detê-los. Maruz está com MCK presa e segurando ela bem perto do núcleo do reator. E, olha, parece que ele está curtindo muito o fato de que ele está prestes a matar uma ex-companheira. Depois que Velto foi revivido, o Marcos fez aquele famoso trabalho de investigação e, adivinha só? Ele descobriu que a MCK ainda estava por aí, firme e forte. Ao longo dos anos, com a caça aos imortais que ele mesmo organizou, ele causou a morte de vários, mas nunca imaginou que a MCK ainda estava viva e se escondendo na cidade. Ele começa o papo todo com ela, explicando que aquele lugar é conhecido como Forno Imortal, e, como o nome já diz, basicamente ele queima as almas dos imortais como combustível para gerar éter, que por sua vez alimenta a cidade. A princípio, MCK fica meio perdida, sem entender muito bem o monólogo do Marcos, mas aí ela lembra que 2 dos subordinados dela ainda estão desaparecidos, e pum! Ela conecta as peças e percebe que o Marcos deve ter sequestrado eles e jogado nas chamas do forno imortal. Marcos, todo sorrisão, começa a lembrar dos dois e conta como eles estavam super preocupados um com o outro, enquanto as almas deles eram fritas. Isso deixa a MCK furiosa a ponto de ela soltar uma torrente de chamas gigantescas, mas o Marcos, sem esforço, coloca um escudo e fica lá, firme e forte, tipo aquele cara que não sente nem um ventinho de calor. Ele continua provocando a MCK, lembrando dela sobre os parceiros dela, como Zeno, e ainda solta que ele foi o primeiro imortal a ser jogado no forno. E adivinhem? Ele até curtiu tantos gritos de agonia do Zeno que fez uma mixtape com esses gritos. O cara é tão criativo, né? A MCK, com cara de será que você tá querendo me usar como combustível também? Pergunta. E, claro, a resposta é óbvia, né? O último imortal que eles jogaram no forno já tá quase apagando, e o Marcos não pode deixar o reator sem energia, porque, olha, isso é a base da cidade.
Normalmente, ele só mandaria a galera atrás de mais imortais, mas se o que ele tá fazendo se espalhasse, já iam começar com aquele blá 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 de direitos dos imortais. E aí, meu amigo, ele já não tá com paciência para esse tipo de conversa. Por isso ele foi pessoalmente buscar a MCK, porque, como ela é uma das sombras, a alma dela deve ser forte o suficiente para alimentar o forno por uns bons anos, sem ele ter que se preocupar com reabastecimento por um tempo. Mas, provavelmente, ele vai ter que começar a pensar em outras fontes de energia em breve. Enquanto Marcos ainda tá lá, filosofando sobre o mal e o destino de todos, a secretária dele já tá se esbarrando com o Velto e o Graham. Ela até conta pro Velto, assim, de boa, que a missão dela era só ficar de olho na porta e atrasar ele o suficiente para dar tempo pro Marcos terminar o monólogo dele de vilão e jogar a MCK no forno. O que ela não imaginava é que o Velto teria coragem de aparecer por ali, e não só apareceu como trouxe um amigo junto. E esse amigo é ninguém mais, ninguém menos que o herói Graham. Graham fica todo surpreso ao ouvir que ainda tem gente na era dele que lembra dele, mas a secretária só conhece ele dos arquivos da empresa. Olha o trabalho de casa, hein? Ela até acha curioso que o Senhor Demônio e o herói estejam trabalhando juntos, mas ela ainda tem um trabalho a fazer. Então, ela já avisa, não vão passar por aqui sem um soco na cara. O Graham fala pro Velto ir na frente, que ele vai segurar a onda com a secretária, mas o Velto, sempre o amigo preocupado, dá aquele toque de segurança. Cuidado, mano, pelo que eu vi, essa secretária é casca-grossa. O nível dela de habilidade é quase o mesmo do Zol, o famoso espadachim karmático. O Graham, claro, não tá nem aí. Ele já derrotou o Zol com um braço nas costas durante a Guerra Imortal, então se a secretária for tão boa quanto ele nem vai suar a camisa. A secretária fica ofendida com isso, né? E aí decide mostrar que não é só uma funcionária do mês. Ela dispara para trás do Graham, com uma velocidade de deixar qualquer Usain Bolt com inveja, e tenta um ataque surpresa. O Graham, pego de surpresa, mas, só um pouco, consegue se proteger a tempo e evita o corte, mas, enquanto ele tá se protegendo, o Velto já começa a correr feito Forrest Gump para salvar a MCK. A secretária até queria impedir, mas ela sabe que, sem derrotar o Graham, não vai conseguir passar. Então, antes que o Velto fuja, ela solta: Graham, não morre, hein? É para deixar você vivo por mais um tempo. E aí, com a mesma animação de quem tá indo para um almoço de família, ela pula direto pro modo: minha armadura é mais legal que a sua. Um brilho cegante explode no lugar, e antes do Graham entender o que aconteceu, ele é lançado contra a parede. Quando ele olha para a secretária, ela já está toda equipada com uma armadura tipo aquelas de videogame, só que, adivinha? Não é uma armadura qualquer, não. Ela tá usando a versão protótipo da Next-G. Ou seja, é a versão que só os VIPs podem usar, o que deixa tudo ainda mais dramático, e um pouco mais difícil de ser derrotado, claro. A armadura que a secretária está usando ainda não foi lançada oficialmente, e ela é super eficiente, rápida, e o melhor de tudo, se adapta direitinho no corpo dela, então as curvas dela não vão ser desperdiçadas. Só que, como toda tecnologia, ela tem um pequeno defeito. O tempo de operação da armadura depende totalmente das reservas de magia do usuário. Mas a secretária não tá nem aí para isso e não vai deixar a luta durar tanto tempo a ponto de ficar sem magia. Ela parte para cima do Graham como se fosse uma flecha, e, acredite, ela tá ainda mais rápida do que antes. Quando ela aterrissa e fica lá, posando na parede atrás do Graham, ele mal tem tempo de levantar a espada e bloquear o golpe antes de ser jogado no chão. A secretária, toda empoderada, diz que ele deveria se sentir honrado por enfrentar uma maravilha da engenharia moderna, mas o Graham, na moral, não tá muito interessado em ouvir esse pitch de vendas. Ela ainda solta: você, Graham, é uma relíquia do passado. Sua espada, sua armadura, até sua família estão tudo ultrapassados. E aí, toda confiante, ela diz que vai vencer com suas técnicas e equipamentos de ponta. O Graham, sempre com a filosofia dele, responde que equipamento bonito e treinamento não garantem vitória. No final das contas, a luta é simples: ou você ganha ou você perde. A secretária dá aquele sorriso de tô com a razão e concorda, mas deixa claro que a armadura dela é realmente maravilhosa, tipo a Ferrari das armaduras. Ela parte para cima do Graham com tanta velocidade que ele mal consegue reagir, mas ele se defende, claro, só que ele é empurrado até quase cair no buraco do chão. A secretária diz, toda orgulhosa, que ele deveria se sentir sortudo de estar vendo uma tecnologia tão avançada em ação, mas o Graham não tá nem aí para isso, tipo não é hora de propaganda, minha filha. Ela ainda chama ele de relíquia do passado porque, segundo ela, tudo nele está ultrapassado, e ela, com sua tecnologia de ponta, vai garantir a vitória. Mas o Graham, com toda a sabedoria de quem já lutou muitas guerras,
Diz que equipamento e técnicas de ponta não significam nada se você não tiver a habilidade de usar elas direito. E ele tá tentando descobrir qual é o segredo dela. Quando ela saca a espada e dá um golpe ainda mais rápido do que o primeiro, o Graham, já mais esperto, consegue bloquear sem tanto esforço. Mas mesmo assim, ele não consegue achar nenhum ponto fraco na defesa dela. A secretária, toda animada, tenta atacar de novo por trás dele, mas o Graham, já com mais experiência, consegue desviar e até dar um chute nela, mandando ela pro lado. Mas ele percebe que a armadura dela é tão resistente que o golpe não teve muito efeito. Até agora, ele não conseguiu causar danos sérios, mas pelo menos aprendeu uma coisa importante: ela só consegue fazer aquele ataque ultra rápido quando a espada está completamente embainhada. A secretária, com um sorrisinho maroto, confirma que ele acertou, mas só descobrir isso não significa que ele vai vencer. Porque com a armadura mágica dela e a velocidade de ataque, a vitória já é dela, só falta saber como ele vai morrer. Basicamente, a vitória dela já é garantida, e ela tá começando a ficar sem paciência, porque essa luta já está durando mais do que ela imaginou. A secretária resolve acabar com isso logo e começa a atacar Graham repetidamente com sua lâmina relâmpago. Só que o Graham, esperto como sempre, já se acostumou com a velocidade dela e começa a desviar das lâminas com facilidade. E quando ele é atingido, é tipo um tapa de leve, e ele se recupera instantaneamente, aterrissando de pé, todo estiloso. Ela parte de novo para cima dele, mas dessa vez, enquanto as lâminas dela estão presas nas dele, ela tenta hackear o corpo do Graham através da família dele. Só que, por alguma razão, ela não consegue acessar os sistemas dele. Ela fica confusa e conclui que o Graham deve ter implementado algum tipo de bloqueio contra hackeamento. Ela começa a se preocupar, porque se não conseguir hackear o sistema dele, a luta vai ser bem mais difícil do que ela pensava. Mas mesmo assim, ela ainda se sente super confiante de que vai vencer. Mas, enquanto ela tá no meio de falar essa autoafirmação, o Graham decide partir pro ataque. Ele pisa na espada dela para prender ela no lugar e faz um glaive de terra, disparando fragmentos de rocha na direção dela. A secretária consegue se soltar sem muito esforço, mas o Graham não parou por aí. No segundo seguinte, ele solta um feitiço de gelo para congelar as rochas e a própria secretária, e ele sabe que isso não vai prendê-la por muito tempo, mas a ideia é só fazer ela ficar parada tempo suficiente para ele se aproximar e lançar uma bola de fogo em ponto blank. A explosão é tão forte que manda a secretária voando contra a parede, mas mesmo com todo aquele show pirotécnico, ela ainda está praticamente intocada. Ela fica pé asterisco da vida. Tipo, não acredito que esse fossilizado tá me dando tanto trabalho. O Graham, por outro lado, fica impressionado que uma bola de fogo daquela magnitude não tenha causado mais dano, mas pelo menos ele sabe que suas táticas estão funcionando contra ela. A secretária, completamente enfurecida, começa a correr em sua direção, louca para acertar um golpe mortal, mas todas as suas investidas são facilmente paradas pelo Graham. Ele, por sua vez, aproveita uma brecha e dá um golpe certeiro no peito dela. Só que, adivinha, a armadura dela ainda não cede. Ela é empurrada para trás e fica com aquela cara de como assim? Como é que um dinossauro como o Graham está me vencendo? Ela, toda confusa, tenta se convencer de que o Graham deve estar usando alguma tática de herói, já que ele foi o cara que derrotou toda a Guerra Imortal sozinho e, claro, não ia ser agora que ela ia perder para ele. Com isso, ela resolve dar tudo de si numa última tentativa e coloca toda a mana dela em um. Ela decide tentar dar um raio relâmpago porque, impossível perder para um Graham com aquela espada enferrujada que ele tá segurando. Mas o Graham, super convencido de si, corrige a secretária e solta. Minha espada não tá enferrujada, ela pode estar com uma cara de quem já viu melhores dias, mas enquanto houver alguém precisando de um herói, ela vai sempre brilhar de novo. Aí, o Graham, todo pomposo, invoca o poder da E-Sword pela primeira vez em séculos. Após uma brevíssima confirmação das intenções nobres de Graham, que, no fundo, a espada só queria ver se ele estava sendo bonzinho, a espada concede a ele permissão para usar seu poder. O Graham, com uma pose super heroica, encara a secretária e avisa: agora é sério, vou usar minha técnica final, a mesma que me fez acabar com o Ftio lá atrás, há anos. A secretária, ainda com todo o seu aparato tecnológico, tenta de tudo para derrotar o Graham, mas quando ela vê o tamanho da luz da espada dele crescendo, a ficha cai. Ela pensa: cara, eu definitivamente não tô sendo pago o suficiente para enfrentar isso. Mas já é tarde demais, né? O Graham solta o ataque dele, e, embora a espada só tenha liberado uma fração do poder que ele tinha quando estava no auge, o ataque ainda é tão insano que ele consegue destruir completamente o Meduno Gear da secretária com um único golpe. Honestamente, é impressionante que ela tenha sobrevivido ao impacto, mas, sobrevivência é o que se diz. A secretária, finalmente percebendo que não vai ganhar,
ainda fica com a cara de "por que eu perdi?". O Graham, então, senta ao lado dela, dá uma de sábio e explica: sua derrota foi basicamente pela diferença de experiência. Eu tenho mais de 500 anos de experiência em batalha. A secretária, sem entender nada, pergunta por que o Graham está se levantando, indo ajudar o Ftio a lutar contra o Marcus. Ele responde, todo confiante: "Ah, o Ftio vai se virar bem sozinho, relaxa." A secretária, sem perder a chance de dar uma opinião, solta: "Ftio não tem a menor chance contra o Marcus, ele é muito mais forte que ela. E, além disso, ninguém sem uma família vai conseguir derrotar ou sequer acompanhar o Marcus." O Graham, todo descontraído, responde: "Você está subestimando o Ftio. Eu entendo porque você acha que ela é mais fraca que o Marcus, já que você nunca viu o truque dela." Ela fica curiosa, então ele solta: "A única pessoa que sabe disso sou eu, porque eu já tive que lutar até a morte com ela. E, bem, o Ftio raramente usou esse truque. Mas o Marcus nem sabe dessa carta na manga do Ftio, e é por isso que eu tô aqui. Minha missão é impedir que pessoas como você interfiram na luta dele, porque Ftio vai sair vitoriosa disso tudo." A secretária, toda desconcertada, pergunta pro Graham se ele vai matá-la, mas o herói responde, com aquele sorrisinho de quem sabe de tudo: "Não, não vou te matar. Eu sou um herói, e você tá muito machucada para continuar brigando, então não tem motivo para eu te acabar aqui." Justo nesse momento, balas mágicas começam a cair sobre eles, e o Graham, super no controle, usa a magia dele para criar um escudo e proteger os dois. Parece que os reforços chegaram, mas, ao que tudo indica, eles estavam mais do que dispostos a acertar a secretária junto com o Graham. Isso faz o herói pensar: se eles estão atirando na secretária também, significa que ela tá tão frita quanto eu. E se esse for o caso, que tipo de herói eu seria se não protegesse uma mulher machucada da melhor forma possível? Enquanto isso, lá no núcleo da luta, Marcus está com a Amkaka pelo pescoço, terminando seu monólogo mais longo que qualquer fila de banco. Ele joga a Amkaka no forno para que a alma dela seja queimada. Bem dramático, né? Ela está prestes a cair na morte certa, mas, em meio ao desespero, a única coisa que passa na cabeça dela é: puxa vida, eu não vou mais poder ficar do lado do Ftio. Só que, antes de ela cair no forno, uma nuvem de fumaça preta aparece do nada e a pega no ar, tipo um resgate de filme de ação. A fumaça leva ela de volta à plataforma, e quando a Amkaka abre os olhos, vê o Ftio em cima dela, dizendo com aquele ar de herói: "Eu estou aqui para te salvar." Enquanto isso, no núcleo, Marcus está segurando Amkaka pelo pescoço e já está quase encerrando seu monólogo dramático. Ele a lança na fornalha para que sua alma seja queimada, mas, enquanto despenca em direção ao fim trágico, Amkaka só consegue pensar que não poderá mais ficar ao lado de Bel. Porém, antes de tocar as chamas, uma nuvem de fumaça negra surge, pega Amkaka e a leva de volta à plataforma. Quando ela abre os olhos, vê Ftio de pé, dizendo que veio salvá-la. Marcus, claramente incomodado com a presença de Ftio, decide fingir ser amigável por um momento e comenta que tem acompanhado as streams dele, até parabenizando-o por alcançar 1 milhão de inscritos. Ftio ignora a conversa fiada e, com seriedade, pergunta a Marcus se ele tem algum motivo válido para atacar Amkaka e queimar tantas almas imortais. Marcus, cheio de si, responde que não deve satisfações a ninguém. Sem se abalar, Ftio faz mais uma pergunta: se Marcus voltaria a jurar lealdade a ele. Marcus, sem hesitar, declara que jamais serviria a Ftio enquanto estivesse vivo. Diante disso, Ftio invoca sua espada demoníaca e avisa que vai acabar com a vida imortal de Marcus naquele momento. Marcus não demonstra o menor medo e começa a lançar lanças de sangue contra Ftio. Mesmo conseguindo desviar, Ftio é pego de surpresa pelas explosões das lanças. Marcus, então, saca uma espada de sangue para lutar de perto. Ftio sai da explosão ileso e parte para cima de Marcus, que percebe que Ftio já está usando magia de fortalecimento. Marcus admite que foi uma boa jogada, já que ele não consegue cancelar magias já ativadas. Apesar disso, Marcus consegue acompanhar e até superar Ftio no combate físico, derrubando-o no chão. Orgulhoso, Marcus saboreia o momento, vendo Ftio de joelhos. Mas Ftio, teimoso como sempre, recusa-se a desistir, ainda com determinação brilhando em seus olhos. Ftio precisa punir Marcus por seus crimes hediondos contra os imortais, mas Marcus, claro, não perde a oportunidade de zombar dele. "Sério mesmo que você acha que tem o que é preciso para cumprir essa ameaça?" provoca Marcus. Mas Ftio, confiante, não deixa espaço para dúvidas. Ele é o verdadeiro Senhor Demônio. Ponto final. Marcus, no entanto, cai na risada e começa a correr pelo local, debochando: "Seus dias como Senhor Demônio acabaram faz tempo, meu chapa."
Ftio ignora as provocações, e quando Marcus tenta atacá-lo por trás, ele se vira e já prepara sua espada para atingir o pescoço do inimigo e destruir a família dele. Mas Marcus é mais esperto do que parece e desvia no último segundo, salvando sua preciosa família. No entanto, a cabeça dele voa pelos ares como se fosse um tomate cortado. Sem nem piscar, Marcus regenera a cabeça e aproveita para dar um discurso. Eu já sabia que você ia mirar na minha família. Mas deixa eu te lembrar, você não vai conseguir me superar, assim como não conseguiu no dia em que foi ressuscitado. Sem família, você tá sempre em desvantagem. Para provar seu ponto, Marcus começa a lançar feitiços com sua família mágica. Antes que Ftio possa reagir, uma bomba sangrenta surge nas mãos de Marcus, seguida por várias outras, até que os braços e pernas de Ftio são praticamente desintegrados. Para finalizar o espetáculo, Marcus lança uma explosão gigantesca no peito de Ftio, deixando-o completamente tostado. Mas, ao invés de sentir o gostinho da vitória, Marcus só sente vazio. Ele suspira, olha para Mkaka e decide que é hora de jogá-la na fornalha como planejado. Porém, quando começa a caminhar em direção a ela, sente uma pressão esmagadora atrás de si. É Ftio, de pé novamente, agora mais poderoso do que nunca. Ftio admite que Marcus conseguiu colocá-lo em uma posição difícil, elogiando até o esforço do rival. Você conquistou toda essa força com trabalho duro, e eu respeito isso, diz ele. Mas, com um sorriso confiante, conclui, isso não significa que vou perder. Ftio ainda é o chefe final, e, até agora, apenas Graham conseguiu colocá-lo contra a parede desse jeito. Antes de ir com tudo, Ftio decide fazer uma última pergunta para Marcus. Será que ele não quer largar as maldades e voltar a servi-lo como antigamente? Marcus, surpreso, fica visivelmente abalado e pergunta por que Ftio perderia tempo com uma pergunta dessas. Com serenidade, Ftio responde que, dependendo da resposta, ele até poderia fechar os olhos para todo o caos que Marcus causou. Mas Marcus perde a compostura, grita feito um louco e decreta: seu tempo como Senhor Demônio acabou. Eu vou acabar com você e com todos os outros imortais, e serei o único Senhor Demônio deste mundo. Ftio, vendo que a resposta é um belo não, aceita o desafio. Marcus, então, tenta invocar uma espada de sangue para atacar, mas sua magia é cancelada no meio do processo. Ele não entende o que está acontecendo, mas o pânico começa a tomar conta enquanto Ftio solta uma gargalhada insana. Deixa eu te dar a honra de presenciar minha gloriosa segunda forma, avisa Ftio, começando sua transformação. Enquanto isso, do lado de fora da base do reator, Takahashi está ocupada cumprindo sua parte no plano de Ftio. Usando suas habilidades de hacker, que, diga-se de passagem, são levemente legais, ela invade todas as telas da cidade e começa a transmitir uma das lives gravadas de Ftio. No início, as pessoas ficam confusas com o comercial repentino, mas, assim que percebem o quão carismático Ftio é e o quão divertida é a transmissão, a curiosidade se transforma em interesse. Com isso, Takahashi dá sua missão por concluída e se lembra das instruções meio vagas que Ftio deu durante a viagem. Ele não pediu nada específico, apenas disse que precisava que ela aumentasse a fé das pessoas nele. Sem entender muito bem como isso funcionava, Takahashi pediu uma explicação, mas Ftio só disse que, se ela aumentasse sua popularidade, isso já seria suficiente. Embora cética no início, afinal, quem aumenta a popularidade assim do nada? Ela lembrou que é uma hacker de elite numa era cheia de tecnologia e concluiu que, com um pouquinho de crime digital, tudo é possível. Takahashi está tranquila com seu trabalho. Afinal, ela fez tudo de forma anônima, então a polícia nunca vai pegá-la. A fé no Ftio deve estar no auge agora, e o resto depende dele para usar esse poder e salvar Mkaka. Enquanto isso, no núcleo do reator, Marcus está começando a reconsiderar suas escolhas na vida. Quando vê a segunda forma de Ftio, ele fica em choque. Ele nunca imaginou que Ftio tinha uma transformação dessas, mas, claro, não perde a chance de provocar. Você é burro o suficiente para pensar que conhece todo o poder de um senhor demônio? Para manifestar essa forma, Ftio precisa de uma quantidade gigantesca de fé e acesso direto a linhas de éter de alta densidade. Ele recebe Marcus com uma fala dramática: treme aí na base diante da minha grandiosidade. Marcus, por sua vez, ainda acha que tem chance, lembrando que Ftio já perdeu para Graham uma vez. Ftio não nega que Graham o derrotou, mas desafia Marcus. Se acha que consegue fazer o mesmo, manda ver. Nervoso, Marcus tenta invocar sua espada de sangue, mas a magia não funciona de jeito nenhum. Ele tenta de novo, mas nada acontece. Confuso, ele pergunta o que está rolando, e Ftio explica, rindo: tá vendo isso? Só estou retribuindo o truque que você usou na nossa primeira luta. Naquela época, a família de Marcus dava a ele uma vantagem mágica,
permitindo que estivesse sempre 2 passos à frente de Ftio. Mas agora, com sua nova forma, Ftio conseguiu alcançar algo ainda mais impressionante: magia proclamada. Marcos quase engasga. Não acredito que você conseguiu isso em tão pouco tempo. Nem o Magitech mais avançado faz magia sem encantamentos ou comandos. Ftio, com um sorriso debochado, responde: pra mim foi moleza. Só precisei dessa forma nova e de uma boa análise da sua família. Claro, essa magia consome muito éter, mas Ftio está estrategicamente ao lado de uma fonte massiva de energia. Ele pode usar magia só de pensar nela, sem se preocupar com limites. E, ironicamente, ele agradece Marcos por ter criado a base para essa conquista. Sem o seu excelente trabalho, isso nunca teria acontecido. Então, valeu aí. Mas agora, bora para sua punição. Marcos, mesmo assim, ainda se recusa a aceitar a derrota. Marcos, desesperado, tenta invocar sua espada de sangue mais uma vez, mas desta vez Ftio não apenas cancela sua magia, ele desativa a família de Marcos por completo, deixando o vilão incapaz de usar suas magias. Apesar disso, Marcos insiste, jogando feitiços fracassados com uma determinação tão patética que chega a ser constrangedor. Eventualmente, ele percebe que foi completamente esmagado e começa a se perguntar como isso pôde acontecer, especialmente depois de todo o planejamento cuidadoso para superar Ftio. Cansado do drama, Ftio decide calá-lo de vez, conjura uma explosão dentro da boca de Marcos. Claro, Marcos regenera a boca e já se prepara para gritar de novo, mas Ftio o corta em pedaços com magia de vento e o incinera com magia de fogo. Mesmo assim, Marcos continua regenerando como um zumbi persistente. Então, Ftio decide ser criativo e o bombardeia com todos os tipos de magia até que Marcos desabe no chão, exausto. Mas só matar Marcos seria pouco para os crimes que ele cometeu. Inspirado por Takahashi, Ftio resolve dar uma lição usando a própria família de Marcos. Ele hackeia com magia, fazendo Marcos enxergar ilusões aterrorizantes. Marcos entra em pânico total, e Ftio explica, com uma calma sádica, que nada daquilo é real, ele está apenas alimentando o cérebro de Marcos com informações falsas. As ilusões são tão convincentes que seria impossível distinguir da realidade. Marcos, chocado, não acredita que sua tecnologia de ponta foi hackeada com tanta facilidade, mas depois de tudo que Ftio já fez, isso nem é tão surpreendente assim. Sem mais vantagens, Marcos está preso entre 2 destinos horríveis: ser morto repetidamente por Ftio ou enlouquecer com as ilusões. Apavorado, ele começa a implorar por sua vida, jurando que servirá lealmente a Ftio. Mas, como Ftio já deixou claro, ele deu 2 chances para Marcos se render, e agora não há espaço para misericórdia. Sem hesitar, Ftio levanta sua espada e a crava nas costas de Marcos enquanto ele está curvado, levantando seu corpo no ar como se fosse um troféu. Quando Marcos abre os olhos, percebe que está sendo pendurado, mas a punição ainda está longe de acabar. Marcos finalmente percebe o terrível destino que o aguarda: ser jogado na fornalha imortal. Desesperado, ele pergunta a Ftio se ele realmente faria isso. A resposta: um sonoro com certeza, sim. Sem perder tempo, Marcos tenta argumentar que Ftio não ganharia nada com isso, mas Ftio tem seus motivos claros. Primeiro, a cara de Marcos é irritante. Segundo, jogando Marcos na fornalha, a máquina continuará funcionando por mais um tempo, até que uma fonte de energia alternativa seja inventada. Bem prático, não? Marcos começa a gritar, acusando Ftio de ser tão ruim quanto ele, já que está usando a máquina que veio para salvar Máquina. Ftio só dá de ombros, afinal, ele não é chamado de Lorde Demônio por ser um exemplo de moralidade. Tentando um último apelo, Marcos culpa as circunstâncias por suas ações, dizendo que não foi totalmente culpa dele. Mas Ftio não está disposto a cair nesse papo furado. Em um ato final de desespero, Marcos tenta usar seu próprio sangue como ataque. E, bem, é tão inútil quanto parece. Já sem paciência, Ftio raspa o corpo de Marcos de sua espada com os dedos e o joga na fornalha imortal. O vilão é completamente desintegrado, tornando-se combustível para a máquina. Fim de jogo para Marcos. Com Marcos eliminado, as amarras de Máquina são quebradas, e Ftio retorna à sua forma normal. Tudo parece finalmente resolvido. Mas essa confusão toda, e o medo de perder Máquina para sempre, fez Ftio perceber algo importante: ele se importa com ela mais do que com qualquer coisa neste mundo. Em um momento raro de vulnerabilidade, ele confessa: eu te amo, Máquina. Algum tempo se passa, e vemos uma garota loira na escola, encarando a janela com um olhar de pura insatisfação existencial. Ela está tão entediada com a própria vida que parece prestes a fazer amizade com uma mosca que passa voando. Enquanto isso, ela dá uma espiadinha para o lado e percebe 2 garotas da sala com maxilares dignos de gigachads.
O problema, assim que elas notam que estão sendo observadas, começam a chamar a loira de perdedora de todas as formas possíveis, e o mais impressionante é que conseguem fazer isso sem interromper o treino de Mavin. Nesse momento, o professor entra na sala e anuncia que terão 2 novos alunos transferidos. Enquanto apresenta o primeiro deles, somos abençoados com a entrada triunfal de Velto. Ele proclama com um orgulho quase teatral: "Meu nome é Velto, e eu vou deixar minha marca nesta cidade." Se você está se perguntando como chegamos até aqui, deixa eu te explicar rapidinho. Depois daquele incidente com Marcos, a vida de Velto e Makina voltou ao normal. Bem, normal, no padrão Velto de qualidade. Velto seguiu firme e forte com sua carreira de streamer. Recentemente, ele derrotou o chefão final de uma campanha de Ceedrum, enquanto Makina torcia animadamente na outra sala. Depois de 3 dias inteiros de jogatina sem pausas, Velto conseguiu zerar um jogo de 10 horas. Ele comemorou sua vitória com seus espectadores, especialmente porque todos diziam que ele nunca conseguiria. A verdade é que, se ele não fosse imortal, provavelmente teria morrido de exaustão. Mas, como sempre, sua resiliência absurda o levou ao topo. Após o grande feito, Velto encerra a live, se despedindo de seus seguidores. Assim que ele desliga o stream, Makina entra no quarto dele e o parabeniza calorosamente por ter zerado o jogo. No entanto, ela faz um pedido: "Velto, pelo amor de tudo que é sagrado, tire ao menos uma folga a cada 24 horas. Faz 3 dias que eu não consigo passar tempo com você." Sentindo-se um pouco culpado, Velto promete que vai se esforçar para dedicar mais tempo de qualidade a ela. Ah, detalhe importante: Velto e Makina não moram mais naquele apartamento caindo aos pedaços dela. Pelo visto, o canal do Velto está indo de vento em popa. Ele acabou de atingir 3 milhões de inscritos. Makina, toda empolgada, sugere que eles comemorem indo comer sushi. Mas Velto, com toda sua modéstia peculiar, responde: "Sushi? Celebrar 3 milhões de inscritos? Por favor, isso é trivial. O verdadeiro marco aqui é que agora eu consigo acessar a segunda forma da minha espada das trevas." Makina, acostumada com as loucuras do Velto, o parabeniza novamente, mas insiste: "Ok, mas podemos comemorar com sushi mesmo assim." Velto olha para Makina e pergunta se ela quer sushi com tanta vontade assim. Mas Makina, com um sorrisinho casual, responde: "Ah, na verdade, nem gosto tanto assim de sushi." Velto congela no lugar, claramente confuso. Mas, ao invés de pedir uma explicação lógica, ele opta pela abordagem clássica: ignorar completamente o que ela disse e voltar a falar sobre a segunda forma da sua espada sombria. O problema? Ele admite que essa segunda forma não tem muita utilidade agora. Afinal, ela foi criada especificamente para executar imortais, e o único imortal que causava problemas, Marcos, já foi resolvido. Isso faz Velto lembrar que ainda há outros pares sombrios imortais desaparecidos: Halen, Sual e Mai. Ele reflete por um momento e comenta: "Olha, conhecendo Marcos, se ele tivesse matado eles, com certeza teria se gabado disso. Então, dá para presumir que eles ainda estão vivos em algum lugar." Decidido, Velto pergunta a Makina se ela está disposta a ajudá-lo nessa missão complicada. Com um brilho de determinação nos olhos, Makina promete que fará de tudo para garantir o sucesso deles. Agora, o problema é: como encontrar os outros pares sombrios? Velto se lembra de ter criado um registro dos pares sombrios no passado, antes de ser derrotado. Esse registro contém as assinaturas mágicas de todos os pares sombrios, rastreando automaticamente sua localização e atividades. Ele vira para Makina e pergunta se ela sabe o que aconteceu com o registro. Makina, com uma expressão de quem vai soltar uma bomba, explica: "Então, esses registros sumiram faz muito tempo. Encontrá-los agora vai ser tipo procurar agulha no palheiro." Apesar disso, Velto, teimoso como sempre, jura que vai localizar seus subordinados, não importa quanto tempo leve. Mas antes que possam continuar o plano, a campainha toca. Eles vão até a porta e quem está lá? Takahashi, em carne, osso e uniforme escolar. Velto arregala os olhos e dispara: "Peraí, você é colegial? Esse tempo todo e você nunca me contou isso." Ainda mais confuso, ele pergunta se é realmente certo ela fazer todos aqueles trabalhos perigosos e ilegais enquanto ainda é uma estudante. Takahashi dá de ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e responde: "Ah, tá tranquilo, desde que eu não seja pega." Ela aproveita para mencionar que viu a live de Velto mais cedo e o parabeniza por ter zerado o jogo, mesmo que tenha levado 3 dias. Velto, preocupado, confessa que está receoso de seus espectadores não gostarem de transmissões tão longas. Mas Takahashi o tranquiliza com um argumento prático: "Relaxa, cara.
A maioria das pessoas só usa lives longas como música de fundo. Tá tudo bem, só posta uns destaques de vez em quando que tá ótimo. Enquanto Takahashi tenta animar o papo, pergunta qual será o próximo jogo que Velto pretende fazer stream. Mas o clima fica estranho, e o silêncio é ensurdecedor. Isso porque Velto não tem intenção de fazer outra live tão cedo. Percebendo o mistério no ar, Takahashi rapidamente saca que estão escondendo alguma coisa dela. E como boa dramática que é, começa a reclamar. Como assim vocês escondem segredos de uma amiga incrível como eu? Isso é traição da amizade no nível máximo. Velto, já cansado de tanta choradeira, decide abrir o jogo. Ele conta sobre a missão de encontrar um artefato mágico antigo chamado Registros dos Pares Sombrios. E é aí que Takahashi fica eufórica, porque qualquer coisa que envolva artefatos mágicos antigos automaticamente se traduz para a caça ao tesouro épica. Com os olhos brilhando, ela diz, deixa comigo. Com minhas habilidades de hackear até torradeira, encontrar esses registros vai ser moleza. Ela começa a vasculhar a internet, mas Makina não parece muito convencida. Sério, Takahashi, você acha que técnicas mágicas antigas vão aparecer no Google? Diz ela, revirando os olhos. Só que Takahashi, com um sorriso misterioso, responde, relaxem, eu tenho meus métodos. E assim, Takahashi mergulha de cabeça na pesquisa. Ela passa a peneirar todos os possíveis lugares onde os registros poderiam estar, coleções particulares, museus, ruínas históricas, e, depois de cruzar os dados, finalmente encontra uma pista quente. Os registros estão em Akibabara City, uma das cidades satélites de Shinjuku e lar da mais prestigiada Academia de Magia do mundo. Velto fica animado, porque essa escola foi fundada logo após a Guerra dos Imortais, e há rumores de um tesouro enterrado sob a instituição. A porta do cofre onde estaria o tesouro está lacrada há mais de 500 anos, mas as datas batem com o desaparecimento dos registros. É isso, os registros só podem estar nesse cofre, Velto conclui, confiante. Makina, que já estava pronta para a ação, pergunta, então vamos invadir e pegar os registros na Mahan, né? Mas Takahashi acha o plano muito bárbaro. Pra que tanto drama? É só a gente se infiltrar de fininho e roubar sem ninguém perceber. Eu desativo o sistema de segurança, e tá tudo certo. Porém, Velto, com um sorriso maquiavélico, sugere algo ainda mais ousado. Se já vamos nos infiltrar, por que não nos inscrevemos como alunos e nos misturamos na escola? Parece bem mais divertido. Takahashi adora a ideia e se oferece para falsificar os documentos de matrícula. Assim, Velto oficialmente declara que, no dia seguinte, ele estará voltando para a escola. Com tudo pronto, o trio pega suas coisas e parte para a missão mais maluca que já planejaram. Quando o grupo finalmente chega a Kamara City, Bell já começa a passar vergonha. Ele fica preso no portão de imigração por causa de um robô que insiste em pedir sua identificação. Indignado, Bell solta, eu tenho 3 milhões de inscritos. Como assim esse lata velha não me reconhece? Ele estava prestes a chamar o gerente, modo Karen ativado, mas Takahashi, querendo evitar o barraco, mostra a identificação dela e puxa Bell pelo braço. Anda logo, influencer, antes que viralize por um motivo errado. Assim que saem da estação, os olhos de Velto brilham como se ele tivesse encontrado um baú de loot raro. A cidade é exatamente como a Altera nos velhos tempos, e a nostalgia bate forte. A Kamara é conhecida por sua engenharia mágica avançada, com próteses mágicas de última geração que parecem saídas de um RPG futurista. Velto fica boquiaberto. No meu tempo, isso aqui era impossível. Essas próteses são tão avançadas que dá para substituir o corpo inteiro. Como isso é real? Takahashi, sempre atualizada, explica. Até dá para trocar tudo, mas depois do incidente David Martinez, a galera resolveu pegar mais leve e só implantar o básico. Velto finge que entendeu, mas claramente não pegou a referência. Finalmente, o trio chega à Luel Academy. Velto, no entanto, não está impressionado. Ele olha para o prédio e reclama. Qual é? Isso aqui não combina nada com o visual de Auni. A cidade inteira parece cyberpunk. Isso aqui parece um campus qualquer. Mesmo assim, eles entram para encontrar Trot Guel, a diretora da Academia Mágica. Mas Trot não é só uma diretora qualquer. Ela é a líder de uma das 3 grandes casas de Akamara e, basicamente, controla metade da cidade. Takahashi, meio tensa, sussurra para Velto. Espero que meus documentos falsificados sejam bons o bastante, porque essa mulher não é boba. Ela já estava pronta para hackear até a alma se fosse necessário, mas, surpreendentemente, Trot aceita os documentos sem pestanejar assim que Velto diz seu nome. Takahashi quase cai para trás com a facilidade.
Mas aí vem a pergunta que eles não esperavam. Trot quer saber por que Velto decidiu estudar ali. Takahashi estava pronta para soltar alguma desculpa elaborada, mas antes que ela pudesse abrir a boca, Velto responde na lata: viemos dar uma olhadinha no tesouro escondido debaixo da escola. O silêncio que seguiu dava para cortar com uma espada mágica. Trot pergunta por que Velto está tão interessado no tesouro, e ele, com o olhar de quem sabe demais, responde: nenhum segredo escapa ao meu olhar afiado. Sim, ele realmente falou isso com um ar dramático. A conversa entre Trot e Velto rapidamente vira um debate cheio de termos mágicos que Takahashi não entende nem com Google Tradutor. No fim, Trot conclui que Velto é, de fato, um cara legal e, por que não, ela está disposta a deixá-lo dar uma olhada no tesouro. Só que, como toda boa história, tem um problema. Trot explica que, apesar de ela querer, não pode simplesmente liberar o acesso ao tesouro, já que ele está trancado há 500 anos. E o cadeado não é exatamente um cadeado da lojinha da esquina, diz ela. Para abrir o cofre, é necessário reunir 3 artefatos lendários chamados regalias. A lâmina de Guel, que Trot convenientemente já tem, a coroa dos Shepards e o orbe dos Renards. Velto, como sempre, pergunta o óbvio: tá, mas onde está o resto? Trot solta a bomba: o orbe dos Renards está desaparecido há décadas. Então boa sorte com isso, herói, ela diz, meio que desafiando o Velto. Mas no fundo, Trot confessa estar curiosa sobre o que está dentro do tesouro, e se Velto conseguir os artefatos, ela estará mais do que pronta para abrir o cofre. Depois disso, o grupo é apresentado à nova professora deles, Miss Mag, que é responsável por conduzi-los à sala de aula. Só que, em nome das regras tradicionais da escola, Takahashi e Nina são obrigadas a remover seus familiares. Takahashi, que já estava acostumada a andar com seu o tempo todo, sente que está faltando uma parte dela. Velto, por outro lado, concorda com a regra: magia de verdade só se aprende na raça, sem ajuda de truques tecnológicos. Ele fala como se fosse o Mago Supremo, mas todo mundo sabe que é só pose. Ao chegarem na sala, Miss Mag avisa que eles devem entrar um de cada vez para que ela possa explicar quem são para o resto da turma. Enquanto esperam, Velto decide que a introdução dele precisa ser épica. Ele recentemente jogou um jogo onde um estudante transferido fazia uma entrada triunfal, e ele agora está obcecado com a ideia de causar impacto. Uma primeira impressão é tudo. Preciso de algo tão grandioso que eles nunca vão me esquecer. Soiler, isso nunca termina bem. Velto se apresenta com toda a pompa e circunstância que ele acha que merece, enquanto MCK e Takahashi optam por apresentações mais normais. Depois de todos se apresentarem, Miss Mag chama Velto para fazer uma avaliação mágica com um cristal especial. É basicamente o equivalente mágico de medir a pressão arterial, mas Velto, claro, precisa dramatizar. Só para avisar, professora, ele começa: eu provavelmente vou quebrar esse cristal. Miss Mag revira os olhos. Ah, claro, todo mundo diz isso. Relaxa, garoto, esse cristal foi feito para aguentar até dragões mágicos. Mas, como já sabemos, Velto tem um talento especial para provar os outros errados, do jeito mais caótico possível. Ele encosta no cristal, e bam! O negócio estilhaça em 1000 pedaços, deixando Miss Mag com um olhar que mistura choque e arrependimento por não ter levado o garoto a sério. Enquanto isso, cortamos para Graham, que está na cidade parecendo um personagem secundário de novela, claramente procurando algo importante. Depois do incidente Marcos, que aparentemente foi tão caótico quanto Velto quebrando cristais, Graham fez amizade com a secretária local e a recrutou para ajudá-lo a procurar sua deusa. Ele vagueia pela cidade com um olhar determinado, porque né, todo herói precisa de um momento misterioso. Até aproxima Recap Filhote.